Ok? Boa tarde a todos. Esse é o nosso segundo encontro do curso de Algoritmos e Programação de Computadores. Na segunda-feira, a gente teve o nosso primeiro encontro, onde o foco do encontro foi a discussão do plano de ensino, de como a gente iria trabalhar ao longo desse semestre, né, nessa disciplina, com as ferramentas que a gente vai usar, as plataformas. A gente ainda está se acertando, tem gente que ainda não está ingresso aqui ainda no Teams, nem no Moodle. Isso é natural, essa primeira semana a gente vai fazendo esse ajuste. Eu já recebi novas requisições de segunda para cá, mas ainda não temos todos os 81. No momento somos 51 desse encontro aqui, né? Então eu vou fazer um pente fino agora, após esse encontro. Hoje à tarde eu tirei para fazer isso, para localizar os alunos que ainda não estão inscritos aqui no Teams e, além de escrevê-los, né, mandar algum tipo de notificação. Eu usei o e-mail que vocês registraram na UNB no Cigar, né, para poder fazer essa primeira comunicação, e tem gente que infelizmente não acessa o e-mail ou, a dependendo do e-mail que você está usando ali, cai na caixa de spam, né, nossas comunicações, porque eu mando para 80 estudantes ao mesmo tempo. Então vou tentar mitigar isso aí para que, no máximo, mais tardar semana que vem, a gente já não tenha nenhum tipo de dificuldade. Peço que vocês me auxiliem nesse processo, caso vocês conheçam algum colega que deveria estar aqui conosco no encontro e ainda não conseguiu, que entre em contato comigo aqui pelo Teams, pelo e-mail, pelo Cigar, para a gente ir se acertando aí para que a gente continue aí o nosso curso com a tranquilidade de ter resolvido essa parte tecnológica aí que faz parte, né, desse processo remoto. Hoje eu quero tratar com vocês um tema interessante e geralmente eu não começava o curso de APC por aqui, né, mas eu achei interessante que a gente desse abordagem um pouquinho diferente, começar num ponto anterior para discutir uma parte do título da nossa disciplina, que é algoritmos. Esse eu vou discutir um pouco mais adiante com vocês, e a questão da programação de computadores, né? Então, quando a gente lida com a questão de programação de computadores, a gente está lidando com um problema que tem várias facetas, né? E a mais comum de se lidar e de se trabalhar em um curso introdutório como o nosso é a questão da comunicação. Por incrível que pareça, quando a gente entra na área de tecnologia, a gente fica achando que é tudo muito técnico, muito matemático, e na verdade a gente tem vários momentos problemas, são problemas humanos, né? E problemas de comunicação. Quando você está programando um computador, você pode enxergar essa ação de programar um computador como uma ação de comunicação, né? Onde você tenta comunicar um equipamento computacional, um computador, um agente computacional, você tenta instruí-lo de alguma maneira para cumprir uma tarefa, né? Então a gente tem todas as dificuldades associadas à comunicação, né? E a dificuldade primeira nessa comunicação é você dominar esse novo idioma, por isso que a gente aprende uma linguagem de programação. Quando você aprende uma nova linguagem de programação, você está fazendo uma atividade semelhante a aprender um novo idioma, né? Quando você quer aprender um idioma estrangeiro, você tem que aprender a sintaxe daquela linguagem, as regras de construção de frases válidas, você tem que aprender a semântica dos termos. Isso tudo continua válido aqui na questão da programação de computadores. A gente vai aprender uma das inúmeras linguagens de programação que existe hoje, né? A linguagem C. A linguagem C, ela é construída a partir de uma série de modelos de organização do código, de computação em si, né, do que vem efetivamente, como é que ela lida a questão da computação em si. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ainda hoje. Então, ela é uma linguagem antiga, a linguagem C foi criada no ano de 1972, então é uma linguagem bastante antiga, o que é bom por um lado, porque é uma linguagem bastante madura, né, usada aí até hoje com bastante eficácia aí na construção de sistemas operacionais, sistemas embarcados. Programação sistêmica assim, de mais baixo nível quase sempre é feita em C. Ela também permite fazer naturalmente sistemas de mais alto nível, mas tem a desvantagem de ser uma linguagem que não tem tantos recursos de abstração como as linguagens mais modernas, né? Então a gente tem esse entre meio, mas isso é normal. Toda linguagem você vai ter essa troca, né? Você vai ter benefícios de um lado e vai ter algumas consequências do outro, né? Não tem uma linguagem ideal nem um ambiente perfeito para programação. Então toda essa parte da comunicação, sintaxe, semântica, as partes técnicas da construção de programas, a gente vai trabalhar aí, ao longo do curso inteiro. Então podemos ficar tranquilos quanto a isso. Agora tem um aspecto importante da programação que geralmente é negligenciado nos cursos introdutórios. Eu mesmo já fiz isso, né, de não passar por esse aspecto. E hoje, à medida que a gente vai amadurecendo, vai vendo as coisas, né, e vai aprendendo, tem um aspecto importante que constitui uma dificuldade importante para o iniciante na programação de computadores, que às vezes a gente intui isso, mas não racionaliza. E eu quero trabalhar um pouco isso hoje para vocês já abrirem a cabeça para esse aspecto aí, que a questão não é somente a comunicação entre o humano e o computador, como não é somente esse problema quando você aprende um novo idioma, né? Quando você aprende um novo idioma, isso não quer dizer que você vai conseguir dizer coisas interessantes nesse idioma. Então, mesmo que você conheça todas as palavras, as regras de construção de frases, as pronúncias perfeitas, falta ainda o que você vai dizer de interessante com aquilo, né? E em programação é a mesma coisa. Então, às vezes, você consegue dominar as palavras reservadas àquela linguagem, você sabe construir frases, expressões corretas naquela linguagem, mas você não consegue dizer algo de interessante para o computador, né? Você fica com aquele problema, você trava, fica
ali o problema do papel em branco na prova, né? Se te dá um branco completo, o que você vai dizer de interessante para o computador? E a comunicação entre humano e computador, ela difere um pouco da comunicação entre humano e humano em vários aspectos, mas principalmente porque a questão do assunto em si não varia muito, né? Em geral, você está instruindo o computador, o seu agente computacional ali, para realizar uma tarefa para você. Então, se você não sabe resolver tarefas, fica bem difícil tentar ensinar isso para alguma outra pessoa, que quiçá um computador, né? Que na comunicação humana ela tem um aspecto importante que não há entre a comunicação entre um ser humano e um computador, porque o receptor de uma comunicação, no caso ser humano, ele tem uma capacidade de interpretação ali e uma série de nuances, a comunicação não verbal, as intenções, a entonação, que você pronuncia certas frases ali, que fica, de certa forma, muita coisa subentendida para o receptor da sua mensagem entender. E o computador precisa de uma comunicação mais direta, ele não interpreta, né? Ele faz exatamente o que você pediu que ele fizesse. O que torna, de certa forma, mais difícil para a gente que já tem por hábito, né? Social na nossa criação, na nossa vida em sociedade, de contar aí muito com a compreensão do nosso receptor, né? Então essas dificuldades todas aí que foram apresentadas, a gente vai trabalhar elas ao longo do curso, mas essa eu quero começar por ela em particular para tornar bem clara. Você não vai conseguir programar computador em linguagem nenhuma se você não souber o que dizer ao computador, né? Se não entender o que você quer dizer ao computador. E por entender o que você quer dizer ao computador, significa que o problema que você quer que o computador resolva para você, você mesmo tem que saber resolvê-lo, né? Para que você possa instruir o computador adequadamente para que resolva esse problema. Quando eu descobri que ia trabalhar com vocês no curso de APC, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês que eu não compartilhei ainda. Eu comecei a ler esse livro aqui, eu imagino que vocês estão enxergando minha tela agora. Alguém pode me dar um feedback aí? Pode ser pelo chat. Vocês estão enxergando minha tela? Eu tô... Sim, dá pra ver certinho. Sim, sim. Obrigado pelo feedback. Eu tinha esse livro já há algum tempo, eu comprei um tempo atrás, de repente 3, 5 anos, não sei exatamente, né? Eu tinha comprado um bundle no Humble Bundle com vários livros de computação, né? Esse estava entre eles, né? Então eu comprei ele há algum tempo, não tinha tido oportunidade de ler ainda. Mas quando eu descobri que eu ia voltar a dar aula para APC, para curso introdutório, né? Eu falei, tem muito tempo que eu estou lendo só material mais avançado, eu vou procurar o que tem mais moderno aí, uma literatura um pouco mais recente, para poder ver o que está acontecendo, né? E acabei topando com esse livro e achei a parte introdutória dele realmente muito interessante por dar foco nessa questão do problem solving, né? Da resolução de problemas. Então ele foca nesse aspecto importante que eu acabei de falar para vocês. Para que você seja um bom programador, você tem que saber resolver problemas. Mais do que saber uma linguagem em particular, você tem que ter uma boa capacidade de resolução de problemas, porque assim você vai ser capaz de resolver os problemas, de entender as soluções e aí sim instruir o computador para replicá-las, né? Então é um livro que eu recomendo para vocês que estão começando agora, quem não tem muita experiência com programação, ou mesmo conhece já de repente uma linguagem, mas ainda não está com essa questão da resolução de problemas bem desenvolvida, que é um livro que avança sempre à medida que ele vai aprendendo os códigos, destacando não o código em si, né, mas principalmente como ele pensou para poder escrever esse código, né? Então essa é uma abordagem que eu achei bastante interessante aí, a leitura muito fácil, ele conduz o leitor muito bem. Eu ainda não finalizei a leitura, mas adianto para vocês que é uma leitura bastante agradável aí, fácil de ler para o iniciante, né, que pode servir de referência para vocês. Aqui eu peguei o link do Amazon, foi só para mostrar a capa de vocês mesmo, né? Eu não sei exatamente se esse livro hoje pode ser gratuito. Alguns livros de computação, a partir de determinado ponto, os autores às vezes abrem ele gratuitamente, como eu falei na aula passada, né? Então vocês podem procurar aí, saber se há uma versão gratuita dele, ou se de repente o autor continua com ele no Humble Bundle, porque no Humble Bundle você compra vários por um preço bem em conta, né? Eu não sei como é que está hoje. Então dê uma olhada, é um livro que vale a pena conhecer. Então a ideia é essa, que a gente trabalhe também ao longo do nosso curso, não somente com os aspectos técnicos da linguagem C em si, né? Mas sempre pensando na resolução de problemas. Como é que eu faço para resolver problemas? Então a gente vai ter muita questão de problema ao longo do curso, né? Vou trazer problemas de exemplo para vocês, a gente vai fazer atividade prática de resolução de problemas, as listas serão resolução de problemas, as provas também, né? O próprio trabalho vai ser um problema um pouco mais elaborado, então não vai estar desassociado em momento nenhum a aprendizagem da linguagem C com a questão da resolução de problemas, tá certo? No capítulo inicial desse livro, ele propõe alguns problemas. Eu peguei 3 dos problemas que ele apresenta, ele acho que ele apresenta 5 ou 6. Trouxe 3 deles para a gente trabalhar hoje, e eu vou pedir a compreensão de quem já resolveu esses problemas, quem sabe a solução, porque deixa espaço para manifestações daqueles que ainda não têm muito conhecimento da solução do problema, para que a gente possa pensar junto, que aqui a ideia é pensar no processo de solução de problemas, nem tanto no problema em si, né? Mas no processo da solução do problema, né? Então o primeiro problema que eu vou trazer para vocês é esse daqui, ó. Eu vou pedir a ajuda de um voluntário que possa
conversar comigo aqui para a gente ir interagindo na solução desse problema, que é o problema da galinha, do milho e da raposa. Eu acho que alguns de vocês já conhecem, inclusive, a solução, né? A esses eu peço que deixem que um colega que não conheça ainda a solução que se manifeste. Mas eu vou explicar em linhas gerais o que consiste esse problema. Esse problema é que você está com esses três elementos aqui. Você está transportando uma galinha, um milho e também uma raposa. A partir do momento que você está com os três juntos, você consegue ali manter a ordem entre eles, né? Só que você vai ter que atravessá-los com esse bote aqui para o outro lado do rio, só que você só consegue levar um desses elementos por vez. E se você deixar ele sozinha a galinha com milho, a galinha vai comer o milho, né? E se você deixar a raposa sozinha com a raposa vai comer a galinha. E a ideia é que você, podendo transportar apenas um item desse por vez em cada viagem de bote, você consiga atravessar todos os três para outra margem. Esse é o problema. E o interessante quando a gente é apresentado a um problema em particular, como esse daqui, qualquer outro problema, a gente tem que se atentar à natureza do problema, né? Quais são as restrições impostas nesse problema, e de antemão a gente não sabe se esse problema tem ou não tem solução, e se tiver solução, se essa solução é única ou não, né? Então aqui a gente vai trabalhar sempre esses aspectos aí da questão do problema, principalmente essa questão de atentar às restrições e às regras do problema, né? Aqui, como eu falei, se eu tiver numa margem, os três vão se comportar, mas a partir do momento que eu começar a fazer viagem de bote, os que ficarem sozinhos numa margem pode dar algum tipo de problema. E os problemas são, a raposa não pode ficar sozinha com a galinha e nem a galinha pode ficar sozinha com o milho. Alguém não conhece a solução desse problema e gostaria de se voluntariar? Espera aí que o Teams fez uma mudança aqui que eu não solicitei, diga de passagem. Deixa eu ver se eu consigo retornar aqui para o que estava antes. Ok. Eu não sei porque apareceu um quadro aqui, eu não pedi para fazer. Vocês estão enxergando o quadro da Microsoft ou vocês estão enxergando o problema da galinha e da raposa? O Problema problema, da professor. galinha da... Ótimo. Não sei O por que, problema da Carlos galinha. Águas, a Microsoft abriu um quadro branco aqui para mim, que o qual, digo de passagem, eu não solicitei. E a interface do Teams deixa claro onde é que eu fecho esse danado desse quadro. Bem, deixa aí, não está nos atrapalhando, né? Se aparecer o quadro aí, vocês me avisam para eu tentar tirar ele. Muito bem, alguém gostaria de se voluntariar para tentar me ajudar a resolver esse problema da galinha e da raposa? Alguém que não saiba a solução? Professor, Oi, quem foi que me eu chamou? não lembro de já ter ido olhar esse problema antes ou saber a solução assim, Isso. mas pelo que eu pensei assim, eu não sei se a resposta é muito lógica ou se eu estou errado, mas a solução que eu pensei parece, não sei se é muito básica. Não, a solução, o Gabriel, isso foi até bom você ter colocado, gostei da sua participação por um aspecto muito importante. Eu não sei se aconteceu com você, Gabriel, aconteceu comigo e acho que com alguns de vocês no segundo grau. Eu já comentei na primeira aula que a gente traz uns vícios do segundo grau e do ensino fundamental que são ruins no ensino superior, né? O primeiro deles, eu vou relembrar para quem não estava, é você começar a achar de que se você tem facilidade e vai bem, você não precisa estudar, quando é justamente o contrário, né? Se você tem uma facilidade, estudar vai potencializar essa facilidade e vai te levar mais longe ainda. E o segundo equívoco é achar que a pessoa inteligente ele é capaz de fazer soluções ou cálculos muito sofisticados, né? E de fato, à medida que você vai avançando na capacidade de solução de problemas, de resolver problemas, seja de natureza matemática ou não, lógica, quanto mais você tem facilidade com isso e mais você entende a natureza dos problemas, mais simples se tornam as suas soluções. Então, à medida que a gente vai amadurecendo as nossas soluções, os nossos códigos de computador, eles vão se simplificando. Então, quando você vê um código ou um problema muito sofisticado, você vê logo que é uma pessoa que tem potencial, claro, mas ainda está no início da sua caminhada no sentido que ainda não tem vivência suficiente para simplificar aquilo. Então, se você está achando uma solução e ela é simples, isso é excelente, na verdade. Soluções complicadas não são muito boas porque, em geral, elas não são reprodutíveis, né? Geralmente serve especificamente para um caso e a chance dela conter um erro é maior do que uma solução que é simples, que você pode verificar em todas as etapas. Então, se você pensou numa solução simples, provavelmente ela deve estar certa. Não precisa ser algo muito sofisticado. Não é demérito se sua solução for simples. O importante da solução é que ela seja correta. Tá certo? E quanto mais simples, naturalmente é melhor. Nem todo problema admite uma solução muito simples. Mas boa parte dos problemas admite soluções mais simples do que a gente imagina inicialmente. Tá bem? Se ninguém se manifestar, eu vou chamar o próprio Gabriel, que já se manifestou, mas eu acho que alguém levantou a mão aqui. Eu vou pedir, pessoal, que vocês levantem a mão, porque como a gente tem agora 59 participantes, eu não consigo ver todos, né? Mas eu tenho duas participações aqui. A primeira é a do André. Boa tarde, André. Como está?
Não estou ouvindo o André, eu não sei se ele está com o microfone mutado. Bem, não entendi o que aconteceu com o André. André, dá uma olhadinha no seu setup, vê se está com o microfone, está mutado aí a questão do seu Tá me áudio. ouvindo agora, professor? Ah, agora foi, perfeito. Agora eu tô te ouvindo. Eu tinha falado que eu não sabia se o Gabriel ele ia falar a resolução que ele acha que é certa. Se ele for falar, ele fala primeiro e depois eu falo para não interromper ele. Perfeito, exatamente. Então eu vou te colocar aí na fila junto com o Gabriel para aqueles que já conhecem a solução, para me ver se de repente a solução de vocês é diferente, né? Deixa eu. Eu não conheço, eu só presumi uma. Ah, você não Por isso conhece que eu ainda? perguntei. Excelente. Então não. Na verdade eu vou querer ouvi-lo antes do Gabriel então, já que ele já sabe. Deixa eu ver se é o caso do Bruno também. Boa tarde, Bruno. Como está? Oi, boa tarde. Você já conheceu o Assim, problema, Bruno? eu tô pensando nele agora. Acho que eu achei uma resposta. Eu não sei se tá certo. Perfeito, não, excelente. Mas tanto você quanto o André, eu quero ouvi-los ambos, porque como vocês não conheciam antes, para a gente ir discutindo não a solução. É importante não estar certo agora. Eu quero entender o processo que vocês usaram para tentar chegar nessa resposta, tá certo? Então vamos começar com o André, Bruno. Você já pode ficar aí já posto para conversar conosco. Vamos começar nós três nesse momento aqui. Ó, Muito bem, André. Como é que você professor, pensou inicialmente para fazer essa sua solução? bom, você tinha falado que a galinha não pode ficar só com milho, nem a raposa só com a galinha. Isso, perfeito. Então, o certo seria primeiramente pegar a galinha e levar para outro. Perfeito. Então vou começar com a solução do André, que está perfeita, né? Se a gente pode transportar um item por vez, trazer a galinha para cá. E É uma só boa mais ideia um porque objeto. eu deixo a raposa sozinha com o milho, enquanto isso não tem problema, né? Até aqui tudo bem, André? Tá certo? Foi isso que você tinha pensado? Assim, até tudo bem. E Aí, o agora? que que eu pensei agora? Como o barco só pode levar você e mais uma coisa, no Isso. caso, milho ou a raposa, o que que eu pensei? Digamos assim, você sair do barco, colocar os dois lá, a galinha e a raposa, e você ir nadando levando o barco. É uma Não deixa de resposta ser uma bem, solução, André. bem nexa, mas é Você uma está correto resposta. quanto a isso que você, de fato, seria uma solução que seria num contexto prático completamente viável, né? Eu não, isso é uma coisa importante. Eu gostei até da sua colocação. Eu não tinha visto alguém propor essa solução ainda, mas ela ilustra uma coisa importante que a gente vai ter no nosso curso, né? Quando são impostas restrições no problema, o nível de dificuldade do problema muda a depender de como a restrição foi imposta, né? E quando as restrições não são impostas com clareza, aí você pode vir com soluções que às vezes não são factíveis, né? E no caso da gente, factível de implementar no computador, por exemplo, né? Então, quando isso aí é um problema de computação, caso você siga para o curso de engenharia de software, a gente tem toda uma área de estudo, inclusive na elicitação de requisitos, né? Que você vai ter uma área toda para estudar essa dinâmica de conversar com seus clientes e entender realmente quais são os requisitos, as limitações impostas na solução do problema que ele espera, né? Eu realmente não tinha imposto para você claramente a possibilidade do barco ser conduzido externamente, né? Então você está correto em ponderar esse tipo de solução. E isso é um problema também que a gente tem quando a gente vai escrever um problema, né? Que você tem que restringir claramente ali quais são o que pode e não pode ser feito, as regras do jogo, né? Por isso que eu quis trazer esse problema, porque o jeito que ele é enunciado, que foi o que eu apresentei para vocês nas revistas. Professor, Só um minutinho, eu já passo a palavra para vocês. Eu peço que você levante a mão porque eu não te ouvi. Eu tô com o Bruno e o Leonardo de mão levantada para poder te chamar pelo nome. Eu já vou chamá-los todos. Quando você vê isso numa revista de passatempo, alguém anunciando esse problema, é exatamente como eu falei, e não deixa claro esse tipo de possível restrição, tá bem? Então isso, André, eu vou até para os colegas poderem participar, sua solução não estaria errada se fosse permitida a condução externa. Então, admitindo que sua solução com a condução externa do barco te permitiria uma solução, está correto. Mas se eu tiver essa restrição que eu tenho que estar conduzindo o barco, então essas viagens tem que ter o condutor e mais um dos itens. Aí, essa nova restrição tiraria a possibilidade de resolver como você me propôs. E aí, será que isso agora permitiria ainda algum tipo de solução? É isso que eu vou conversar com os colegas. Deixa eu só perguntar para os colegas, Bruno, antes de você me apresentar a sua solução, e deixa eu ver o que tem para dizer o Leonardo, a Yasmin e a Gabriela nessa ordem. Boa tarde, Leonardo, como está? Dá uma olhadinha, Leonardo, se você também está eventualmente com o microfone mutado, que não estamos te escutando. Então, o Leonardo saiu, ele deve estar arrumando a questão do áudio. Deixa eu chamar a Yasmin, que eu imagino que foi quem tinha me chamado. Oi, Yasmin, boa tarde, como está? boa tarde, professor. Eu tô bem, muito obrigada. Eu quero fazer uma pergunta, pra verdade. Pode Só pode fazer. atravessar um? Oi? Só pode atravessar um dentro do barco? Exatamente, junto com o condutor do barco, só um dos Ah, dois itens.
Ou um dos itens, Entendi. perdão. Um dos três, né? Obrigada. Era Então, isso que eu queria saber. perfeito, Yasmin. Fique à vontade para participar sempre que quiser, tá bem? Sempre que fazer Tá, uma pergunta, dar obrigada. uma sugestão, fique à vontade. Deixa eu chamar a Gabriela. Boa tarde, Gabriela. Como está? Boa tarde, professor. Tô bem, sim. Sim, pode falar. Obrigada. Não, eu ia propor uma solução também, mas Ah, ok. eu vou depois do Bruno. Perfeito. Então eu vou ouvir o Bruno e a Gabriela e em seguida chamamos mais colegas. Oi, Bruno. Pode me dizer então o que você estava de acordo com o André? Você estava pensando como ele ou você pensou alguma coisa diferente? Eu pensei um pouquinho diferente. Ok, pode falar. Logo depois de levar a galinha, Isso. você entra no barco com o milho, Isso. leva o milho. Enquanto você está lá, você traz de volta a galinha, colocando a raposa no barco. Aí você vai, deixa o milho com a raposa, volta e pega a galinha. Perfeito, ô Bruno. Você pensou de Foi forma mais perfeita. ou menos assim que eu pensei. Não, e você Já que pensou você consegue corretamente. já que você consegue manter o controle se os dois estiverem juntos, junto com você. Perfeito. Não, perfeito, Bruno. Análise perfeita. Eu vou reproduzir aqui para os colegas entenderem o que o Bruno falou. O Bruno falou. Eu fui lá, deixei a galinha, voltei sozinho com o barco, né? Eu ingresso no barco com o milho e quando eu chegar na margem oposta com esse milho aqui, a seleção tá complicada aqui. Eu vou ter em algum momento na margem a galinha junto do milho, mas como eu estou presente, eu consigo controlá-los como eu estava controlando os três aqui no começo do problema. E nesse momento que a galinha está aqui com o milho, eu retorno na viagem trazendo a galinha de volta. Essa possibilidade de trazer um item de novo para outra margem é o que a maior parte das pessoas que não resolvem esse problema não resolvem por esse motivo, né? Elas não imaginam essa possibilidade. Uma vez que a galinha já tivesse atravessado, eles não imaginariam a necessidade de eventualmente trazer a galinha de volta, né? Então, nesse momento que estou eu, a galinha e a raposa aqui, eu controlo para que a raposa não ataque a galinha e possa atravessar a raposa e deixá-la com o milho sem problema, como estava antes. E por fim, na última viagem, eu retorno e busco a galinha, que é exatamente o que o Bruno me propôs e a solução correta para esse problema, né? Eu tinha alguns colegas que estavam inscritos, eu imagino que eles tinham pensado enquanto solução algo muito parecido com o Bruno e com o André, porque já se desinscreveram, né? Mas alguém pensou diferente ou não entendeu bem a solução que o Bruno propôs? Se alguém quiser se manifestar nesse sentido, ou de dar uma solução alternativa, ou de questionar algum aspecto dessa solução. Ah, o Ítalo se inscreveu porque era igual ao do Bruno, a Gabriela também pensou como o Bruno, perfeito, né? A Milena pediu para repetir. Então vamos aqui repetir a solução para a Milena e para os colegas para a gente entender direitinho o que foi feito. Deixa eu pegar logo os três de uma só vez. Opa. Meu mouse está com problema, às vezes ele solta a seleção. Vê se agora pega. Isso, vamos lá. A solução é, enquanto eu estou em uma margem, eu posso evitar qualquer tipo de conflito, né? Eu posso evitar que a galinha avance ao milho e também que a raposa avance na galinha. Então, na primeira viagem, veja vocês, se eu tiro a galinha daqui e saio de barco, no momento que eu deixo a galinha sozinha na margem com o milho, dá errado. Mesma coisa acontece se eu tentasse inicialmente transportar o milho, né? A raposa ficaria sozinha com a galinha. Então, o primeiro movimento não tem muita alternativa. Você tem que trazer a viagem inicial, a galinha para outra margem e voltar sozinho no barco. Quando você volta, aí você pode selecionar agora o milho e levar ele. Quando eu levo o milho de barco, a raposa fica sozinha, não tem problema. Quando eu chego com o milho na outra margem, ficarão na margem eu, a galinha e o milho. E para que a galinha não coma o milho, eu vou fazendo na viagem de volta uma viagem que traz a galinha, para que ela não fique sozinha com o milho. Quando eu chego nessa margem com a galinha e a raposa, eu deixo a galinha agora sozinha, levo a raposa fica sozinha com o milho, que me permite voltar para finalmente buscar a galinha. Então essa é a solução do problema. E esse primeiro problema, conforme o autor do livro que eu usei de referência e mostrei para vocês, quer ilustrar com esse primeiro problema, é que se não ficar muito bem claro, porque agora eu estou vendo que tem pessoas desenhando o quadro, eu imagino que alguém solicitou esse quadro que não fui eu, porque de fato eu não solicitei, né? E tem alguém agora desenhando o quadro, então se alguém eventualmente solicitou, se puder remover, eu agradeço. Depois eu vejo aí exatamente como é que eu posso cancelar, mas como eu não estou vendo um botão de encerrar aqui, eu imagino que foi por isso, que alguém solicitou e apertou nos recursos do Teams, apareceu o quadro aqui, né? Então se puder fazer, por favor, não está atrapalhando porque os colegas estão vendo a minha tela, mas no fim das contas não é bom ficar por aí, né? Continuando, então, tem que ser bem claro quais são as regras do que pode e não pode ser feito, quais são os movimentos no jogo de tabuleiro, né? Quais são as restrições do problema que a gente está resolvendo. Porque se a gente não entender bem as restrições, às vezes a gente não vai chegar à solução, não por não saber construir uma solução, mas porque não estão claras as regras. E como eu falei, não é óbvio para todas as pessoas que você poderia eventualmente trazer um dos itens de volta, né, para a margem que ele já tinha saído. Então esse é o primeiro problema aí da galinha, da raposa e do milho.
Deixa eu dar uma olhada aqui agora. Ah tá, o Ítalo falou que eu já tinha dito aqui a questão do whiteboard, que alguém fez isso daí, né? Isso é uma coisa boa e ruim do Teams, né? Que o Teams dá uma certa liberdade para os participantes interagirem com a sala, né? Então alguém compartilhou o quadro aí e não o removeu, né? Então isso pode distrair os colegas aí. Eu peço que alguém faça essa gentileza, porque alguns já estão dizendo que minha tela está bugando, né? Porque a tela fica mudando, né? Então estão dizendo que voltou, saiu novamente. Ok. Eu acho que pode ser que tenha sido eu. Eu tava desenhando aqui porque, assim, tava transmitindo Isso, o que você estava fazendo. isso. Aí, do nada, apareceu para mim o... Ah, você achou que era para interagir? Não, não tem problema, é só a gente está aprendendo a lidar aqui com as salas, né? Como eu te falei, para mim, particularmente, não tem como eu encerrar esse quadro. Então, se você puder fazer uma gentileza, eu vou agradecer. Beleza, eu vou procurar aqui como é que faz Maravilha. isso. Uma hora a gente pode até usar aí para a gente fazer uma discussão conjunta, né? Mas por hora, vamos focar aqui nos problemas. Sigamos adiante do segundo problema que eu quero trazer para vocês. É um problema até mais conhecido que esse da galinha e da raposa. E eu vou botar para vocês um link aí no chat. O que acontece? Esse é o problema que você... Eu não sei o nome dele mais em português, mas você acha para vender com uma certa facilidade em loja de R$1,99. Que é esse problema aqui, ó. Deixa eu iniciar um jogo, vocês vão reconhecê-lo naturalmente, né? Que é um jogo onde eu tenho 3, nesse caso aqui é a versão 3x3 ou 4x4, né? Essa aqui é a versão 4x4, que é chamada em inglês é o Sliding Puzzle, né? Aqui ele deu outro nome já, então são vários nomes para o mesmo problema, mas a ideia é que você vai ter uma malha quadrada com 3x3 ou 4x4 peças, ou seja, 9 ou 15 espaços, na verdade. Vai ter uma peça ausente na sequência numérica. Deixa eu resetar aqui. Para vocês verem, no estado inicial ele teria todos eles em ordem, né? De 1 a 4, depois de 5 a 8, depois de 9 a 12, por fim, 13, 14 e 15, e esse espaço aqui ficaria vazio. Essa aí seria a versão inicial do jogo, né? É onde é que você quer retornar. Então o jogo é embaralhado e você tem que retornar para essa posição. Então a ideia é, nesse link aqui que eu passei para vocês, ele tem um temporizador. Eu gostaria de saber o quanto vocês vão conseguir avançar. Alguns eventualmente podem até conseguir resolvê-lo, mas aqui o importante não é vocês resolverem, novamente. Quem conseguir acertar, melhor ainda, mas o importante aqui é o que a gente vai discutir posteriormente, é quais são os processos e quais foram as estratégias que vocês usaram para resolver esse quebra-cabeça aqui, né? Então sigam o link que eu botei no chat aí para vocês, que vai dar acesso exatamente a essa tela. Para jogar é muito simples, né? Você tem um espaço vazio, então você pode mexer qualquer uma das peças que sejam vizinhas desse espaço vazio a norte, sul, leste, oeste, simplesmente clicando nela, né? Então aqui eu estou nessa situação que eu tenho agora 4 vizinhos, qualquer um deles pode vir ocupar essa posição, e assim você vai movimentando as peças, de tal forma que você tem que tentar ordenar na versão resolvida do jogo. Você vai ter que ter aqui no inicial uma coisa parecida com essa, 1, 2, 3, o 4 aparecendo aqui, o 5 e assim por diante. Então, eu vou resetar o meu agora, só para deixar o meu temporizador. Não vou estar resolvendo aqui não, para não distraí-los, né? Eu vou deixar o temporizador correr aqui durante 5 minutos. Exatamente, Yasmin, para agora. Já use aí no seu browser, quem estiver no browser. Eu acho que vai funcionar no celular também, eu não cheguei a testar, mas é um site bem tranquilo. Então tentem progredir aí, se conseguirem resolver, melhor ainda, marquem o tempo que vocês levaram. Se minha tela não está sendo transmitida, eu vou retransmitir aqui, eu vou cancelar e transmitir de novo, de repente resolve. Bem, reiniciei aqui que eu acho que deve melhorar a questão da transmissão. O Gabriel disse que agora está enxergando. Ok, então sigam aí um link que eu botei no chat, que vai dar acesso aí. E o interessante é que toda vez que você reseta aí o jogo, você vai ter uma configuração diferente. Então cada um de vocês vão estar tentando resolver uma configuração diferente. Como eu falei, o importante não é conseguir ou não conseguir resolver, mas sim qual vai ser a abordagem que você vai usar para tentar resolver o problema.
Oi, Matheus, pode falar. Matheus tinha levantado a mão, se quiser falar, à vontade, Matheus. Temos aqui mais uma manifestação no chat do Gabriel que conseguiu, então temos aí alguns colegas que conseguiram, né? Vencer o desafio em menos de 5 minutos. Temos agora pouco mais de 10 segundos para encerrar os 5 minutos que a gente tinha proposto para a atividade, né? Se você não conseguir, não tem problema. Professor, eu apertei sem querer. Sem problema, Matheus, à vontade. Ok, temos 5 minutos, né? Deixa eu parar aqui o contador. Eu queria convidar alguns de vocês, principalmente quem não conseguiu resolver. Depois eu quero conversar com pelo menos alguém que conseguiu resolver em 5 minutos. Como você tentou resolver o problema, né? Eu vou começar aqui uma nova versão do jogo. Alguém gostaria de se manifestar, me dizer mais ou menos como tentou resolver o jogo? Mesmo que não tenha conseguido resolver. O importante aqui não é, como eu falei, a solução final, mas sim o processo que você usou na tentativa de resolvê-lo, né? Alguém gostaria de se manifestar? Oi, Yasmin, pode falar. Eu tentei. Professor, eu consegui resolver até o 12. Depois Perfeito, aí eu então. já fiquei besta, não consegui mais, estava muito difícil. Eu comecei trocando, fazendo na ordem, Isso. trocando, botando primeiro 1, 2, 3 e trocando, Entendi. Então tentando colocar na ordem. você começou fazendo isso aqui, deixando primeiro 1, 2, Isso, 3, 4, depois você tentou isso. acertar e Fui você fez. acomodando cada um. Perfeito. Legal, Yasmin. Então sua estratégia era tentar resolver eles sequencialmente até terminar aqui, né? Sim, eu consegui até o 12. Perfeito, são as 3 primeiras, né? Legal, Yasmin. Não tá errado, não. Eu vou te falar uma coisa a respeito dessa sua estratégia daqui a pouquinho, mas é uma estratégia interessante. Deixa eu convidar o Bruno também. Oi, Bruno, pode falar. Eu tentei fazer círculos de números correspondentes, por exemplo, 1, 2, 3, 4, que aí fica mais fácil distribuir eles na ordem. Eu Perfeito. consegui fazer todos, só faltou inverter o 13 e o 14, o 13 e o 15, que eles ficaram juntos. Ah, ok. Então chegou pertinho de resolver, faltando só essa Sim. inversão. Legal, Bruno. O que o Bruno falou agora tem um aspecto interessante que eu já vou destacar para vocês. É que quando a gente lida com esse passatempo aqui, se vocês tiverem comprado aqueles de feira que é físico ou de repente montado em papel, se você, principalmente se você tirar as peças para lavar e você encaixar elas numa ordem arbitrária, pode ser que o quebra-cabeça não tenha solução, né? Esse quebra-cabeça nem sempre tem solução a depender da configuração inicial. Para que ele tenha solução, a configuração inicial ela tem que ser resultado de movimentos válidos, né? Então isso é interessante, lá mais para frente do fim do curso a gente consegue resolver isso aqui computacionalmente. Eu vou ensinar para vocês como é que a gente resolve esse problema via computador, né? Mas nem sempre tem. Aqui como é gerado corretamente, né? Sempre teria eventualmente solução. Deixa eu perguntar agora para a Júlia. Boa tarde, Júlia. Pode falar. Oi, professor, boa tarde. Tá me escutando? Tô sim, pode falar. Eu consegui resolver todos. A minha solução foi começar do maior para o menor. Isso. E aí eu ia ordenando de baixo para cima. E aí eu consegui resolver assim. Interessante. Então você fez parecido com a Yasmin, né? Você fez, só que você veio de baixo para cima, né? Mais ou menos. Tipo, eu ordenei primeiro um maior, depois eu fui ordenando um primeiro e o último. Primeiro Ah, e entendi. último. E aí Então eu você não fui fez ele revezando. Entendi. Você não foi Isso. linearmente, né? Não. Perfeito. Interessante. Mais alguém que conseguiu, como a Júlia, resolver no prazo de 5 minutos? Quiser dar os testemunhos? Enquanto eu vou ler no chat, enquanto vocês levantam a mão. Aqui tem gente que continua com a tela bugada, né? Uma pena que a Italis conseguiu até o 8, legal. Tem gente que tá com a tela bugada ainda, que o Carlos falou. A Tatiara tá com a tela bugada ainda. Algumas voltaram, né? O pessoal continua com a tela bugada, né? Deixa eu cancelar aqui mais uma vez e voltar a compartilhar. Eu vou pedir a gentileza de quem eventualmente subir o quadro, que tire o quadro, né? Porque vai haver esse conflito de compartilhamento. Eu depois vou tentar achar um jeito de bloquear que o quadro inicie, né? Isso não tinha acontecido engraçadamente comigo até agora, nesses 2 anos de pandemia, né? Mas coisas de ambiente digital, a gente vai aprendendo a lidar com eles, né? Ok. O Carlos está com todo mundo, né?
Deixa eu chamar quem estava aqui. Eu tentei compartilhar minha tela de novo e, como eu falei, alguém começou, né? Aqui na sala de Teams, vocês têm permissão para interagir. Uma delas, permissões de poder levantar esse quadro aí, né? Então, quem levantou, faça a gentileza de tirar, né? Que para mim, particularmente, não tem aparecido aqui, pelo menos de uma forma evidente, uma maneira de cancelar esse quadro. Então, se alguém que subiu puder tirar, eu agradeço. Obrigado. Agora voltou, imagino que vai resolver para todo mundo. Então, voltemos aqui agora para as participações em relação ao quebra-cabeça. Eu quero mais uma opinião. Temos o Rogério. Oi, Rogério. Boa tarde. Pode falar. Professor, não terminei não, mas eu cheguei bem perto, né? Isso. Como eu fiz? Eu coloquei... Fui fazendo por linha, né? Coloquei 1, 2. Aí, tipo, eu dei um jeito de colocar o 4 e o 3 embaixo, que aí fica fácil de rodar. Isso. Aí, fazendo isso nos outros. 5 e 6. Aí eu coloquei o 8 com 7 embaixo. Ok. Aí eu fui fazendo assim, eu tava na última linha. Tava terminando já. Perfeito. Interessante, pessoal. A gente tem aqui o Alan que terminou com 7 minutos, que também é um tempo muito bom. O interessante é que esse puzzle aqui ele tem mais de uma maneira de ser resolvido, né? Vocês podem ver na internet, tem as pessoas que detalham estratégias. O importante que eu quis trazer esse quebra-cabeça para vocês é o seguinte, que algumas pessoas tentam resolver esse problema tentando arbitrariamente, né? Vai clicando aqui em uma, em outra, arbitrariamente, sem muito processo, sem muito critério, para ver se consegue dar alguma coisa, né? Isso naturalmente é muito difícil, e mesmo que você consiga, assim, com uma série de movimentos arbitrários, chegar em algum lugar, isso não te dá a garantia que você resolveria uma outra instância desse jogo, né? Então, o recado aqui em relação à solução de problemas que eu quero deixar para vocês em relação a esse problema aqui das peças moventes aí, é que você tem que usar um processo sistemático, e esse processo sistemático possa ser reproduzido independente da versão do jogo que você esteja tentando resolver, né? Então, o importante é que haja um sistema nisso. O livro propõe um esquema que ele chama de trens, né, que você vai encadeando as peças para poder rodá-las. Eu tenho uma outra estratégia que eu posso falar para vocês que é interessante, que é que a primeira colega Yasmin falou e a outra colega que fez de baixo para cima me lembrou, que é fazer o seguinte: você resolve a primeira linha, como aqui está resolvida, e resolve a primeira coluna. A partir do momento que você resolve a primeira linha e a primeira coluna, você termina com uma versão do jogo de 3x3, que é mais fácil de resolver que a 4x4. E o que é interessante nessa estratégia? A partir do momento que você acerta a primeira linha e a primeira coluna, aqui não está certo, né? A primeira linha está certa, mas não a primeira coluna. Mas quando você resolve a primeira linha e a primeira coluna e cai com a versão menor do jogo, então você diminuiu o problema de um problema maior de uma malha que tinha 15 peças para uma malha agora de 3x3 só tem 8 peças, né? Então essa é uma estratégia que a gente chama de divisão e conquista, né? Você divide o problema que era maior em um problema que é semelhante a ele, se não for a princípio idêntico, né? Mas com dimensões menores. À medida que você resolve as dimensões menores, você ganha uma certa facilidade. Quando você está com a versão 3x3 do jogo, você pode também pensar no processo sistemático que é o seguinte, é como se você tivesse 4 quadrantes, né? Esse quadrante aqui, do 6, 10 e 7, o quadrante do 11, 14 e 6, do 12, 14 aqui, ó, e 13, e do 7, 13 e 15. E veja que você pode passar qualquer peça para qualquer um dos outros quadrantes mediante rotação. Eu posso passar o 6 aqui para baixo, trazendo ele para cá, e faço uma rotação para cá, ó, e ele agora está nesse quadrante daqui. E assim você vai movimentando e você consegue, a depender da instância do jogo, resolver até rápido desse jeito, né? Tem algumas inversões que são menos óbvias, mas pelo menos o processo é sistemático. Então, quando você vai desenvolvendo soluções para os problemas, às vezes, principalmente quando o problema tem uma certa dificuldade, a gente tenta atirar para todo lado. Isso vale para você investigar as propriedades do problema, né? Mas para que você possa resolver consistentemente todas as versões possíveis, todos os tabuleiros iniciais, você precisa fazer isso com um método, né, que seja reprodutível, né, que produza sempre o resultado correto. E isso vai na linha da palavra inicial do nosso curso, que é algoritmo, né? Que o algoritmo vai ser uma sequência, uma estratégia, uma sequência de passos que você adota, que vai produzir a solução independente do estado inicial do seu problema. Então, independente do sorteio que for feito, quando eu pedir aqui que ele me crie um novo jogo, se eu usar a mesma estratégia aqui, vai ser a mesma estratégia que eu vou usar quando eu usar nessa outra versão e assim por diante. Então é importante fazer as coisas com método, né? Para que você não fique ao sabor da sorte, né? De movimentos ali que são aleatórios que podem ou não produzir a solução. Então a gente precisa de um processo sistemático que sempre produza a solução. Essa é a parte de algoritmos do nosso curso, tá bem? Então eu queria trazer essa ideia e essa reflexão. Então, cada um de vocês desenvolveu uma estratégia, algumas dessas estratégias são
adequadas para algumas instâncias do jogo, outras são adequadas para todas, então isso que é interessante que a gente avalie e passe a pensar dessa maneira, né? De produzir formas que me produza consistentemente a solução, até porque quando a gente for ensinar essa solução para o computador, a gente consiga fazer que o computador também produza, por meio do programa que a gente desenvolver, a solução correta em todos os casos. O Rogério continua com a mão levantada. Você quer fazer mais uma observação, Rogério? Não, professor, foi mal aí. Não tem problema nenhum. É que eu achei que você queria fazer mais alguma consideração. Muito obrigado a todos que participaram até esse momento. Temos ainda uma terceira atividade proposta no livro. Essa é a mais conhecida das três, né? Eu vou trocar aqui de aba e vou botar aí para vocês também. O link no chat, mas agora vocês não precisam fazer individualmente. Eu vou pedir aqui que alguns colegas me apoiem. Se inscrevam aí para me ajudar a resolver. Eu vou sortear aqui uma instância do jogo. Aqui eu tenho... Vou botar uma dificuldade aqui razoável para não ficar muito demorado. E eu vou pedir que cada um me sugira um movimento. Me diga onde eu posso preencher um dos quadrados que estão pendentes e por que eu posso fazer esse preenchimento, né? Então, quem já sabe as regras, quiser me ajudar, por favor. Enquanto vocês vão se inscrevendo, eu vou explicar. Aliás, alguém que não conhece o Sudoku... Alguém, aliás, vou fazer uma pergunta antes. Alguém conhece japonês o suficiente para me corrigir minha pronúncia? É Sudoku ou Sudoku? Se tiver alguém que cursa japonês aí, que sabe correto, é bom que me ensina para os colegas que eventualmente também tenham essa mesma dúvida. Eu costumo ler Sudoku, né? Mas eu não sei se está correto. Professor, Oi, pode posso falar. me ouvir? Japonês não tem sílaba tônica, você lê tudo com a mesma entonação. Nossa senhora, eu não vou conseguir, não. É 42 anos falando português que toda palavra tem, né? Então seria como? Me ensine para me ver se eu aprendo. Seria só Sudoku mesmo, não tem uma entonação Entendi, em é uma mais para sílaba Sudoku que específica, Sudoku, não. né? É, Perfeito. Obrigado, André. É bom que eu aprendo, né? Eu realmente sou literalmente analfabeto em japonês, né? Então é bom que todo dia a gente aprende algo novo. Então as regras do jogo, para quem não conhece, acho que todos conhecem. Alguém não conhece o jogo? Se todos conhecerem, eu não dispenso a apresentação das regras, né? Como é um passatempo bastante popular, imagino que vocês conheçam as regras, né? Mas se alguém eventualmente não conheceu ainda, me avise que eu explico. Alguém Eu já gostaria... posso começar? Pode, Pode claro, com- podemos começar. Eu só peço que vocês levantem a mão, porque eu vou chamando vocês na ordem, né? Quem me Ah, chamou agora foi a desculpa. Ana. Sem Pronto, problema, né? Eu levantei. peço para levantar a mão porque vocês sobem aqui no Teams e eu sei quem está falando comigo, né? Como são 62 agora, se estiver embaixo na lista, eu não vejo. Oi, Ana, pode falar. Qual seria o Tá, primeiro ó, movimento? tá vendo a fileira do meio? Sim, Tá faltando o 4, o 5 e o 6. isso. Você está falando aqui Só nessa coluna que, central, né? isso, dentro desse quadrado, do primeiro quadrado com 6 quadradinhos, Isso. eu já tenho 5. Então, a peça que iria no meio seria o 6 ou o 4. Isso. Só que aqui embaixo eu já tenho o 4. Então, o 6 viria bem no meio. Aqui você está falando? Eu acho. Perfeito. Então aqui seriam 6, né? Como você falou, tá? Isso, de 6. E eu entendi porque você eliminou o 5, mas você eliminou o quarto por quê? Eu eliminei o 4 porque tá vendo aqui do lado? Aqui? Isso. Isso. Aqui também já tem um 4. E por que o 4 não poderia vir aqui? Eu confesso que eu não peguei. Calma. Que de fato aqui é um 6 ou um 4, mas por que que não pode ser o 4? A princípio eu não consegui enxergar. Se o 4 tivesse Porque nessa coluna, eu concordaria com você, né? Ele impediria que ele aparecesse aqui. na minha cabeça não faz sentido o 4 entrar aí agora. Então, Pode ser que você está enxergando algo que eu não enxerguei, né? Eu vou deixar aqui a sua sugestão. Nessa mesma coluna, o que eu faria é um movimento que eu tenho certeza absoluta que o 5 está aqui, né? sim, o 5 tá aí. Aí ficava em aberto aqui o 6 e o 4, né? Vamos deixar a sua sugestão que... O 4 vai embaixo. Aqui seria a sua sugestão. Perfeito. Vamos continuar. A primeira estratégia que a colega usou já é uma estratégia até mais avançada, né? Uma análise inicial de quais seriam os termos ausentes. Ela eliminou a possibilidade do 5 ocupar essa posição, porque dentro desse quadrado não pode ter 5, aqui também não pode ter 5. Então temos o 5 lá em cima, o 6 aqui, o 4 aqui. Eu confesso que, como eu vou falando, apresentando e digitando, eu perdi alguma coisa aqui no processo do 4 não poder ocupar essa posição, né? Então deixemos aqui que é uma possibilidade válida, e se não der certo a gente inverte. Obrigado pela participação. A próxima pessoa inscrita é a Maria Alice. Oi, Maria, pode falar. Oi, professor. Tem a linha abaixo do 6, não tem? Isso, essa daqui. Nela faltam 3 quadrados. Isso. No primeiro quadrado à esquerda, nessa linha faltam três números.
o Isso, 5, o 8 e o 1. isso, No primeiro quadrado à esquerda, o 8 não pode ir, porque já tem um 8. Então isso, podem ir o 5 e o 1. Aí eles ficam meio que em espera. isso, Aí no segundo quadrado, já tem um 5 na linha, isso, então podem ir o 8 e o 1. Eles isso, ficam em espera também. E no último quadrado, já pode ir o 5 e o 1, porque já tem um 8 lá em cima. isso, Mas a única ordem possível que eu pensei isso. é o 5 ir no primeiro quadrado, o 8 ir no do meio e o 1 no último. Você está correta. Aqui, o Maria Alice, você fez a análise muito bem, e isso é uma coisa legal da gente fazer que ajuda a eliminar. Tendo 3 possibilidades aqui pendentes, como você bem disse, o 1, o 8 e o 5, nessa coluna eu já tenho 8 e 5. Então, dos 3, quando você tem 2 já sendo eliminados aqui, de fato só resta 1 aqui, né? Aí agora as eliminações são exatamente na ordem que você falou. O 5 impede que ele seja repetido aqui, então me resta o 8, e aqui, consequentemente, resta o 5. Que é exatamente o que você tinha me sugerido. Tá certo? Então é legal quando você está nessa situação de faltando 3, se você tiver 2 impedimentos num desses quadrados, é porque só resta a terceira opção aí. Obrigado, Maria Alice, pela contribuição. Vamos passar agora para o Ítalo. Boa tarde, professor. Oi, Ítalo, pode falar. Só para justificar o porquê que o 4 não pode ir no meio. Isso, Como as opções eram 6 e 4, isso. e aí na linha de cima já tem o 6, e na linha de baixo também já tem o 6. Então a única opção do 6 nesse quadrante do meio seria aí no meio mesmo. Perfeito, Ítalo. Agora eu consigo acompanhar o raciocínio e a colega foi mais inteligente do que eu aqui no sentido de visualizar isso. Eu realmente deixei passar batida e agora você deixou bem claro, né? Você tem razão, porque no nosso quebra-cabeça eu tenho que ter uma única instância do número por linha, por coluna e dentro de cada região esquadra quadrado 3×3, né? Então você está corretíssimo. Eu teria que ter um 6 nessa linha e como nas linhas vizinhas aqui eu já tenho o 6 e 6, me resta o 6 aparece nessa linha uma única vez e como ele tem que aparecer nessa coluna também, de fato ele está aí. Então a solução do colega estava de fato correta. E agora, para quem não acompanhou como eu, fica com a justificativa do Ítalo Não válida. entendi. Oi? Você pode repetir essa parte? Eu não entendi sobre o porquê que o 6 e o 4 não pode trocar de lugar com o 4. Exatamente. Eu vou apagar. Eu acho que será que aqui não dá a opção de apagar? Deixa eu ver aqui se é o delete. Exatamente. Deixa eu apagar aqui. Quando eu comecei a primeira intervenção, acho que foi Yasmin que me ajudou. Me corrijam se eu estiver errado. Eu faltava nessa linha 1, o 6 e o 4. Foi eu. Ah, tá, foi a Ana, perdão. Foi a Ana que me ajudou. Então faltava, a Ana analisou muito bem o 5, o 6 e o 4. O 5 não podia ocupar essa posição por causa desse 5. O 5 não podia ocupar esse quadradinho por causa desse 5, então restou ele lá em cima. Aí eu fiquei na dúvida se aqui caberia o 6 e o 4, e aqui o 6 e o 4. E ela corretamente me indicou, não, o 6 vai para cá, porque eu estou no modo de anotação agora. O 6 vai para cá e o 4 vai para cá e não o contrário. Na hora ela falou, para mim não faz sentido o 4 estar lá, né? Então, quem tem facilidade para resolver esses puzzles, como é o caso da colega, às vezes você visualiza já o correto, e às vezes você nem racionaliza muito, já é um processo tão intuitivo que você sabe que de fato esse é o correto, né? E eu confesso que na hora eu não peguei mesmo, né? E o Ítalo fez uma análise bastante correta. Nesse quebra-cabeça, eu vou ter que ter um único 6 em cada linha e um único 6 em cada coluna. Essa coluna demanda o 6, ou nessa posição ou nessa. Essa linha já tem um 6 aqui, essa linha já tem um 6, então eu vou ter que ter um 6 nessa linha também. Veja que o 6 não pode aparecer nesse quadrado aqui, então ele não pode ser nenhuma dessas instâncias aqui, e também não pode ser nenhuma dessas daqui. Então eu tenho que ter um 6 numa linha, e o 6 teria que ocupar essa posição aqui. Então essa é a justificativa dada aí pelo Ítalo para a posição, né? Que tem gente que resolve por linha, por coluna, e aqui no caso a análise dele foi por linhas, né? Para fazer o 6. Tranquilo? É isso mesmo, Ítalo? Eu falei alguma besteira? É isso mesmo. Maravilha. Obrigado pela contribuição. Vamos pedir mais uma do Gabriel. Desculpa, eu ainda não entendi. Não, eu concordo com você que às vezes a coisa não é tão fácil de ver, né? Ainda mais quando a gente está, à medida que a gente vai aumentando aqui o grau de dificuldade, o que acontece é que aumenta, o mais difícil torna o quebra-cabeça desse, quanto mais a gente tem possibilidades múltiplas por uma mesma posição, né? Deixa eu apagar aqui uma terceira vez. E vou voltar para essa situação aqui, para o modo de anotação. Aqui eu posso botar o 6 e o 4, e aqui eu posso botar o 6 e o 4. Essa é a circunstância que eu estou, né? Então, na análise que o Ítalo está fazendo, essa linha de fato demanda um 6. E esse 6 não pode acontecer nessas posições e nem nessas posições, né? Então eu teria que ter um 6 ou aqui, ou aqui, ou aqui. A princípio eu acho que até que dá para acompanhar, né? Eu tenho que ter um 6 em cada um dessas três possibilidades aqui, ó. Deixa eu botar ainda no modo de anotação.
Então essa linha demanda um 6 e tem que estar em uma dessas posições aqui. Se eu botar o 4 nessa posição aqui, o 6 vai ter que aparecer ou aqui ou aqui. E se eu botar o 6 aqui, fatalmente você define o 4 nessa posição, né? Então, nesse momento aqui, sem passar desse ponto, a gente vê que esse é o cenário possível, né? Eu tenho 3 possibilidades para o 6 aqui. Aqui, eventualmente, pode ser também o 4. A solução inicial da colega e do Ítalo também é você botar o 6 aqui por conta desses impeditivos gerados por esse 6 e esse 6 aqui. Mas se eventualmente eu invertesse e colocar o 4 aqui, eu teria o 6 aqui, e eu tenho que ver quais são os desdobramentos dessas escolhas, né? Então, a ideia dos colegas é que essas duas restrições impostas por esse 6 aqui também não poderiam, não permitiriam deslocar o 6 nem para essa posição, nem para essa posição, né? Eu confesso que agora que eu estou te explicando, eu voltei a ter dúvida, que é uma beleza, né? Como eu falei, uma coisa até um fato interessante, o pessoal fala, mas o professor erra muito, né? Por que o professor erra muito? Porque tem uma teoria que diz que a gente consegue segurar na cabeça simultaneamente 7 bits de informação. Esse bit não é o bit 01 da computação, não. É uma outra unidade de medida de informação. Mas que a gente tem uma capacidade de retenção simultânea de informações, né? E como eu gasto boa parte dessas no processo de estar aqui manuseando o Teams, o mouse e falando, né? A gente não fica tão concentrado quanto a gente está sem fazer essas atividades, né? Então, eu tinha me convencido do 6, mas agora que você pediu essa segunda explicação, eu tornei a ficar com dúvida. Eu imagino que a colega e o Ítalo estão corretos, né? E que a gente está deixando passar alguma coisa. E, de novo, quem tem facilidade consegue intuir as coisas sem racionalizar muito, mas não quer dizer que não esteja correto, né? Mas o importante de tudo que eu quero fazer para vocês, novamente, não é a gente acertar esse quebra-cabeça inteiro agora, durante a aula de APC. Mas, de novo, é desenvolvimento de estratégias e justamente esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui agora. Eu pensei que ia acontecer mais adiante, mas é bom que já esteja acontecendo agora, que é, eu estou dentro das regras que são propostas para esse quebra-cabeça. Quais são as alternativas? E, principalmente, quando eu tomo uma decisão, quais são as implicações futuras que tem. Isso vale para aqui, para o nosso quebra-cabeça, vale para a dama, vale para o xadrez, que quando a gente aprende esses jogos, em geral, a gente faz movimentos muito elementares e principalmente movimentos que a gente não demanda entendimento das consequências. Se eu voltar aqui para o nível de dificuldade fácil, provavelmente eu vou preencher todo o quebra-cabeça sem ter que fazer nenhum tipo de ponderação dessa natureza que a gente está fazendo agora, de ter uma duplicidade ali, 3 opções para uma mesma posição, que a gente tem que fazer às vezes, nos mais avançados, a gente tem que justamente usar esse recurso de anotação e supor, né, e chutar mesmo o número e ver quais são as consequências, né, a gente tem que chegar ao ponto com isso. Então, quando a gente resolve um problema, o problema às vezes se torna mais difícil, justamente porque ele demanda que a gente tem que avaliar o impacto de uma decisão que a gente toma. Então, aquele problema anterior que a gente estava resolvendo, quando a gente movimenta uma pedra, o movimento das pedras não é independente. A partir do momento que eu movo 13 para cá, há uma consequência dessa movimentação que se alastra no restante todo do quebra-cabeça, né? Então, à medida que a gente consegue avaliar o passo adiante, se você começar a jogar xadrez com o iniciante e você consegue prever um passo para frente, você já vai vencer quase todos os iniciantes que não avaliam um passo para frente, mas você certamente vai perder partidas para quem avalia 2 ou 3 passos adiante. E os grandes mestres de xadrez são mestres por isso, que eles conseguem adiantar aí algum número de rodadas aí significativo, 10, 12, 15 rodadas adiante a cada movimento que ele faz. Tanto é que os grandes mestres, dependendo do movimento que o outro faz, ele nem termina a partida, ele já levanta, cumprimenta, sabe que o jogo está encerrado por conta disso. Vou aproveitar até contar uma história interessante sobre previsibilidade de movimentos, que é bastante curiosa. Voltando aí uma história do tempo da pré-história aí da minha graduação. Na graduação que eu fiz lá nos anos de 97 em diante, no departamento de matemática, lá no CA, a gente tem um CA por curso lá, na FG a gente tem um único, né? No CA da matemática, era muito comum na ocasião, eu não sei como está hoje, tem muito tempo que eu não passo por lá, era muito comum jogar dominó o dia todo, né? Então, isso até atrapalhava as aulas, dava confusão no departamento danado por causa disso, mas o pessoal gostava muito de dominó lá. Então, o que acontecia? O pessoal que jogava com mais frequência e levava o dominó mais a sério, de vez em quando chegava um calouro, né, para participar ali, gosta também de dominó e tudo, e ficava assim numa situação completamente, até chegava a ser engraçado, né, cômica a situação, porque a depender do andamento do jogo, a pessoa jogava 4 pedras uma vez, pegava as 4 pedras que tinha na mão, batia na mesa e falou, bati. Aí os calouros ficavam desesperados, porque falavam, não, mas ainda eu tenho pedra na mão. E eles falavam, rapaz, relaxa, o jogo já acabou. Mas ele não aceitava aquilo e tinha que botar pedra a pedra até ele se convencer que, de fato, o jogo estava encerrado. Então, bons jogadores de dominó, às vezes, a depender do andamento do tabuleiro, ele já sabe que o jogo acabou com 4 pedras na mão, né? Que é uma coisa absurda, né? Uma capacidade de previsibilidade das possibilidades aí bastante grande, né? Então, isso é outro aspecto da resolução de problemas que eu queria destacar com vocês hoje, né? A gente tem que, na medida que a gente vai propondo o passo a passo da solução, a gente tem que avaliar o impacto aqui, né?
Então aqui eu tenho um impacto ao botar um 4 ou botar um 6 aqui, só existe uma solução correta, né? E se eu tomar a decisão correta vai ter naturalmente impacto do progresso do problema, e se eu tomar a decisão errada, em algum momento vai gerar uma contradição, né? Segundo as regras dos problemas, que vai demandar a reversão desses passos que eu tomei de forma equivocada. Tá certo? Então, cada um desses quebra-cabeças que eu trouxe hoje foi para destacar esses aspectos, revisando de forma sistemática. Primeiro, na questão lá da galinha, da raposa e do pilho. É bom que as regras estejam muito bem claras, porque se a regra não estiver muito clara, pode ser que eu não consiga chegar à solução porque havia algum movimento ou uma combinação de movimentos válidos que não estava claramente descrita, né? No caso do quebra-cabeça aqui, das peças deslizantes, que a gente não faça movimentos ao léu, né? Que a gente tenha uma estratégia que me permita repetir esse tipo de movimentação das peças independente da configuração inicial, né? Então, a hora que vai levar na linha dos algoritmos, que a gente vai discutir isso mais adiante. E aqui, no caso desse quebra-cabeça aqui, e muitos outros que demandam, às vezes, que você faça uma hipótese, né? Tem outro também que é um pictórico, né? Ele tem vários nomes, né? Que você tem uma malha bidimensional também, onde aqui você tem números nas linhas e nas colunas que devem ser pintados um determinado padrão e que em algum momento, nos mais avançados, você também tem que fazer uma hipótese, né? Se esse quadrado deve ser pintado ou não, e isso vai ter implicâncias aí na solução ou não do quebra-cabeça. Então, você ter essa previsibilidade, saber que, a depender da natureza do seu problema, uma tomada de decisão pode ter consequências e, a depender de quais são essas consequências, você pode caminhar em direção à solução ou não. Deixa eu perguntar aqui pro Gabriel, ele está com a mão levantada, às vezes ele quer fazer uma colocação antes de eu avançar um pouquinho mais. Oi, Gabriel, pode falar. Cara, só do jogo mesmo, que se você colocar o. Você vai ter que colocar um lá no primeiro, na quadrado da esquerda superior, lá no terceiro quadrante. Uhum. Aqui? Não, não. Ali Pedro. no. Esse aí. Um aí. Ok. Se você descer até o final lá agora, o 5 é ali embaixo. Aonde? Aí nessa fileira do 7, no último quadradinho. Fileira do sétimo aqui? Essa da mesma linha que colocou um agora, você vai até o finalzão ali no 7. Isso, 5 aí. Uhum, ok. E um 5 lá em cima do 1 no primeiro quadrante. Aqui. Não, primeiro quadrante lá. Oh, perdão, primeiro quadrante, né? É bom que o jogo já me alertou aqui que eu fiz uma besteira, né? Tinha que eu deleto aqui no tecla. Primeiro quadrante, aqui. Em cima do 1. Em cima do 1. Perfeito. Aí você finaliza o 5. Perfeito, excelente. Ou a estratégia que o Gabriel está usando aqui é que eu geralmente costumo fazer, né? Eu passo sempre um cheque de linhas e colunas para ver quais são os que já me dão oportunidades. E no caso aqui que ele conseguiu vencer todos os 5 aqui, são as 9 aparições dos 5, né? Um em cada linha, em cada coluna, em cada quadrante. Isso já simplifica o quebra-cabeça que deixa de agora 9 possibilidades para ter apenas 8, né? O jogo aqui nessa implementação até deixou o 5 já marcado para mim, dizendo que ele já foi finalizado. Legal, obrigado pela contribuição. Deixa eu dar uma passadinha no chat, tivemos algumas manifestações. As pessoas que gostam do puzzle aqui se manifestando, a Ana Beatriz e a Yasmin. O Pedro gosta de começar pelo número em maior evidência, que vai na linha do que o Gabriel fez agora, né? Excelente. A Ana Beatriz faz todo dia, né? Eu teve uma época que eu fiz também praticamente um por dia. Hoje em dia eu estou um pouco sem tempo, eu gosto muito de quebra-cabeças, né? Esse aqui é um dos mais legais, né? No quadrado G1, o Pedro está dando uma dica aqui pra gente. O Ítalo também ficou com a dúvida naquela nossa discussão, né? Aqui o Gabriel tá falando a mesma história. Rapaz, porque a gente vai ficando velho e vai acumulando história, Gabriel. Cada história que a gente jogava dominó demais da conta, né? Eu jogava menos porque o pessoal jogava apostado, né? E eu não gosto de jogo com aposta. Mas lá tinha gente devendo uma casa em pão de queijo pro outro, porque a unidade monetária no mate era pão de queijo, né? Nas apostas. E tinha gente lá devendo um caminhão de pão de queijo pro outro. Ó, 2048. O 2048 também é um puzzle muito interessante que vale a pena vocês olharem. Tem uma estratégia inicial que você chega até o 1000 sem fazer, literalmente sem pensar, né? De lá adiante você tem que tomar um pouco mais de cuidado. E eu recomendo que vocês pratiquem, né? Esses quebra-cabeças. Eu sei que tira um pouco da graça, no fim das contas, quando você entende que há um processo sistemático de solução, tira um pouco do encanto, né? Mas, por outro lado, o entendimento que um processo sistemático leva a soluções aí te amadurece a capacidade de análise disso, né? Como eu falei, isso não vai estragar os níveis mais avançados, onde é que você tem que recorrer às hipóteses, né? Então, continua tendo um desafio inerente, mas os níveis mais fáceis realmente não vão oferecer para vocês mais desafio nenhum. Ana Beto está dizendo que usa mais para procrastinar do que para alguma coisa, né? É porque os jogos viciam um pouquinho, né? Nossa cabeça pede, né? Às vezes um pouco de lógica ali, de ordem, né? E esses quebra-cabeças, eles atacam essa nossa área do cérebro, né? Que demanda um pouco de ordem na vida da gente. Então, às vezes é bom fazer até para
de forma saudável, né? Vou fazer um por dia aí para manter o cérebro em ordem. Certo, senhores e senhoritas? Então, tem muitos aspectos relacionados à solução de problemas, mas a mensagem inicial dessa primeira hora que eu quis trazer para vocês é essa. Eu não vou conseguir programar um computador se eu não sei resolver problema. Ponto pacífico. Então, como eu falei para vocês, tem mais de 10 anos que eu estou lecionando aí no curso de Engenharia de Software, e eu tenho sempre encontrado estudantes que têm dificuldade com programação, a gente tenta auxiliá-los de toda maneira possível, e eu levei um certo tempo para entender que às vezes eu ficava discutindo um aspecto do C, do C++, do Python, do Java ali, uma biblioteca, um algoritmo em particular, e depois que me atentou através dos testemunhos dos próprios estudantes, né, que às vezes o problema dele não era a escrita do C e do Java, mas é porque ele não sabia o que ele deveria escrever com essas linguagens. E ele não sabia o que deveria escrever justamente porque ele não entendia, às vezes conseguia resolver um problema, mas não com clareza o suficiente para instruir um computador. Então você tem que ter clareza na solução que você tem, no sentido de que ela seja sistemática, que ela seja feita através de um passo a passo, que esses passos sejam claros, que eles não demandem certo engenho, no fim das contas, para a sua execução, né, de apoio externo. Então isso vai construindo esse algoritmo que permite a solução, né? Então é muito importante que a gente pratique essa questão da solução de problemas, então procure resolver problemas, né? Eu citei alguns aí, os colegas citaram outros no chat. Procure resolver problemas para você exercitar a sua capacidade de solução de problemas. E naturalmente ao longo do nosso curso a gente vai fazer isso aí bastante. Ele está no truco com certeza absoluta, Vinícius. A gente para o conhecimento de combinatória, de matemática, de avaliação realmente das possibilidades da situação, isso te dá um benefício muito grande quando você está trabalhando aí com jogos e com quebra-cabeças, né? Um recado para finalizar essa parte, que eu quero avançar para mais um tópico interessante relacionado à programação de computadores, é que muitos dos problemas que a gente vai resolver, que são problemas que têm solução computacional, está relacionado com a prática da programação competitiva, que é onde a gente tem desafios aí de programação que são eventos, às vezes presencial, às vezes online, depende. Tem evento para crianças, para jovens, para adultos, abertos para todos, né? E eu tenho ensinado na FGA, treinado, né, os estudantes para participar desses eventos aí desde 2012. E ao longo do curso eu espero que alguns de vocês manifestem interesse de participar disso. A gente vai ter agora já no primeiro semestre, finalzinho do primeiro semestre, talvez começo do segundo, eu tenho que olhar a agenda, não sei se já saiu a desse ano, a Olimpíada Brasileira de Informática. Então todos os anos participam e são justamente para estudantes que começaram a graduação ou nesse semestre ou no semestre anterior, né? Então são para o primeiro ano de curso superior. Então se vocês tiverem interesse de participar da OBI vai ser excelente. Quiserem representar a FGA também na maratona de programação da SBC, que a gente participa todos os anos, também vai ser ótimo. E o interessante de você estudar programação competitiva é que você vai ter a oportunidade de levar ao extremo a sua capacidade de solução de problemas, o que está valendo ouro no mercado atual, né? As pessoas que têm essa capacidade trabalham nas big techs com grandes salários, porque se quer hoje exatamente quem sabe resolver problema, porque escrever código em linguagem de programação tem muita gente que sabe. Resolver problemas já não são tantos, né? E as entrevistas técnicas que tem hoje no Google, na Amazon, na Microsoft, Facebook, todas essas grandes big techs vão ser algo dessa natureza do que a gente estuda em programação competitiva. Então, nossos egressos que passaram por esse processo de programação competitiva e tiveram fazendo esses tipos de recrutamento, aí, passando nessas etapas de recrutamento, passaram com muita facilidade, com muita competência por essas etapas técnicas, e o que levaram eles a trabalhar nessas empresas, né? Recebi uma mensagem via Telegram de um egresso, tem uns 2, 3 semestres que ele está formado, agradecendo porque ele finalmente ingressou no Amazon, né? Ele realizou o sonho dele, ele vai trabalhar no Amazon agora, e era estudante de programação competitiva. Então fica desde já o convite para que vocês possam participar em algum momento do curso de vocês, quanto antes melhor, mas assim que possível. Professor, você tá mutado. Acho que O microfone tá desligado. Oi, perdão, pessoal. Voltou? Sim. E mutou, mas tem muito tempo que está mutado? Eu recebi uma mensagem aqui, 15:09. Não, professor, foi agora. Foi agora? Que estranho, não apertei absolutamente nada. O Teams é uma coisa meio mágica, né? Eu não toquei em nada aqui, mutou. Ainda bem que não perdemos muito, né? Então eu reforço, eu vou voltar a falar sobre isso mais adiante, principalmente quando estiverem abertas as inscrições para a UBI, mas que fiquem o convite para vocês para participar das disciplinas que tratam da programação competitiva. São cursos difíceis tecnicamente, são, mas o benefício é muito grande. Como eu falei para vocês, o resultado prático disso tem sido muito positivo e com muita gente ingressando nas big techs aí, trabalhando em grandes empresas, porque passam nos processos seletivos, né? A gente vai, como eu falei, conhecer as plataformas de estudo, o tipo de problema que apresenta lá, já aqui no curso, e quem gostar e se interessar, aí tem toda essa trilha adiante para seguir, tá bem? Muito bem, pessoal. Eu vou fazer uma pergunta para vocês bem simples, né? Que fiquem tranquilos se vocês não souberem a resposta, porque as perguntas mais simples aqui têm as respostas mais difíceis, né?
Alguém sabe me dizer o que é computação? Esse termo computador, o que é fazer, o que é computar algo, né? O que é realizar uma computação? Alguém sabe o que viria a ser Digitar isso? alguma coisa? Perdão, quem falou Digitar comigo? alguma coisa? Não precisa Eu. necessariamente envolver uma Tô digitação, chutando. né? Eu sei que você está pensando no contexto computacional, né? Temos aqui o Rogério com a mão levantada. Quem quiser participando, vai levantando a mão para a gente conversando. Oi, Rogério, o que você entende por computação? Então, professor, eu acho que o computador é seguir alguma lógica para resolver algum problema, mas com a lógica, né? Com alguns passos e dar algum retorno, alguma coisa nesse sentido. Você não está errado, não. Eu vou depois sistematizar um pouco, formalizar um pouco o que você me disse, mas você já disse elementos interessantes aí que eu vou resgatar na definição, tá bem? Obrigado pela contribuição. Vamos ver a definição do Pedro. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Eu diria que computação seria você transcrever, transformar um problema do mundo real em algo computável, que você possa realizar com matemática, alguma coisa assim para facilitar a sua vida. Perfeito, Pedro. Eu vou te fazer uma pergunta, Pedro. E quem foi o colega que falou comigo antes, eu vou pedir que ele volte só para me responder uma pergunta rápida. Vocês já sabem programar? Eu tinha começado a estudar um tempo atrás, alguns meses, mas como eu não tinha um PC bom o suficiente para baixar os aplicativos, acaba que eu parei. Então eu Perfeito. só sei mais de lógico, bem básico mesmo. Perfeito, Pedro. Só queria saber se você tinha um Sei contato não. inicial, porque isso é importante na resposta. Quem foi que falou agora? Você tinha perguntado, eu não sei não, e eu preciso aprender. Perfeito. Então você está começando agora, né? Legal. Vamos pedir agora um feedback agora da Júlia. Boa tarde, Júlia. Oi, professor. O que eu entendo por computação é algo que tem alguma coisa relacionada a processamento de dados computacionais, né, no caso, ao qual você transfere um dado e o computador entende aquilo. Eu acho que é isso, não sei. Também não está errada não, Júlia. Eu vou só formalizar tudo que vocês estão falando, mas eu também tocou em aspectos importantes que eu já vou retomar. Vou pedir também a contribuição do Bruno e vou fazer um apanhado dos que vocês falaram para mim. Oi, Bruno, pode falar. Para mim, computar seria tipo pegar vários dados e elaborar ele em algum tipo de calculadora. Tipo como foi feito o primeiro computador. Ele era uma espécie de grande calculadora. Legal. Legal, Bruno. Você também não está errado, não. O que acontece, pessoal? É engraçado, eu perguntei até se vocês já eram programadores ou não, porque quando a gente pergunta sobre o que é computador, o que é programar um computador, né? Se remete a respostas que levam para um modelo computacional, né? Que é o mais conhecido, é o modelo dominante, né? Mesmo que eu me surpreendo que isso venha de pessoas que não tiveram ainda contato formal com programação, que tenham essa percepção, né? Porque não é o único modelo de computação que existe, né? Se você for na etimologia da palavra, cômputo está ligado com cálculo, né? Então, um computador seria alguém capaz de fazer cálculos, né? Então, tem realmente essa noção de computação ligada à matemática em si, mas à medida que a ciência da computação foi avançando, né, e foram se formalizando os modelos de computação, não existe um único modelo de computação hoje, né? Como eu falei, existe um modelo dominante, nos quais se basearam os computadores modernos que a gente usa, né? Mas você pode fazer cálculos e cômputos por outros modelos computacionais. E se você escolher novos modelos computacionais, muda. Tanto os equipamentos que você vai usar para realizar essas contas, como o tipo de programa, e vou botar o programa aqui entre aspas, que você escreve para esses equipamentos, esses agentes computacionais, né? Então eu vou apresentar para vocês bem rapidinho dois deles, porque não é o objetivo do nosso curso. Quem seguir no curso de engenharia de software vai ter oportunidade de estudá-los com mais profundidade no curso de paradigmas de programação, mas existe um modelo que foi proposto por esse matemático aqui, eu não sei a pronúncia do nome dele porque ele é ucraniano, é o Moses, acho que é Shankfeld, alguma coisa assim, que fala o nome dele. Em 1924 foi quando foi publicado o paper, mas atribuído a 1920. E o Wolfram, vocês devem ter conhecido já o site dele, o Wolfram Alpha, né? O Stephen Wolfram escreveu esse livro no ano passado, que é uma visão dos 100 anos, né, dos combinadores, né? Então, quando o Schoenfeld fez essa proposta em 1920, ele nem tinha essa plenitude do entendimento da importância e do alcance do modelo dele, né? Então, esse modelo de computação dele tem uma característica fundamental importante, que é o mais simples disparado em termos de estrutura, né, de componentes. Quando ele propôs os combinadores, ele propôs no paper dele até mais do que 2, mas no próprio paper ele já alertou que os combinadores poderiam ser simplificados para apenas 2, né? A partir de 2 você conseguiria gerar qualquer um combinador, né? E os combinadores que ele
citou que eram os únicos necessários eram o combinador S e o combinador K. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ouvir falar em combinadores SKI. Eu já vou explicar por que o I entra. Mas qual seria a definição desses combinadores? No modelo de computação proposto por ele, os combinadores eles manipulam expressões, né, mediante regras bem simples, né? Então, o combinador S ele vai pegar 3 símbolos, eu vou chamar aqui de A, B e C, mas são símbolos arbitrários, e o combinador S recombina eles da seguinte maneira: ele combina o A com o C e, entre parênteses, BC. E a base dele só tem esses símbolos, o S, o K e o par de parênteses, né? Onde os parênteses te forçam a identificar isso aqui como um único símbolo, né? Tratar a precedência de parênteses que a gente tem na matemática mesmo. E o combinador K, se ele receber um par de símbolos, ele descarta o segundo e retorna o primeiro. Então, segundo o modelo dos combinadores, se você tiver uma máquina capaz de fazer isso, receber 3 entradas e retornar a primeira, a terceira e, entre parênteses, a segunda com a terceira, e recebendo 2, descartar a segunda e fazer a primeira, você é capaz de resolver computacionalmente qualquer coisa que a gente resolve no modelo que a gente tem hoje, né? Então essa base ela é muito simples em termos de simbologia, né? Ela é construída, é considerada a menor linguagem de programação do mundo, 2 símbolos, né? E um par de parênteses. E com ela dá para fazer muita coisa interessante. Claro que em termos práticos aqui é dificílimo, né? Escrever uma coisa significativa no modelo dos combinadores não é simples, mas só para citar mais alguns combinadores aqui para vocês acompanharem, eu tenho aqui um que é semelhante ao K, que é o K estrela. O K estrela ele recebe 2 símbolos e ao invés de retornar o primeiro, ele retorna o segundo. E o interessante é que eu não preciso ficar fazendo símbolos e dando nomes novos para os outros combinadores, porque eles podem ser escritos como uma combinação de S e K. Então o K estrela, na verdade, pode ser escrito como SK apenas, porque se eu for expandir SK estrela, usando a regra do S, seria o primeiro, que é o K, com o terceiro, que é B, e entre parênteses, o segundo com o terceiro. Agora, o combinador K, eu tenho 2 símbolos, que é o B, que é o primeiro, e o AB, entre parênteses, o segundo, ele descarta o segundo e retorna o primeiro. Então veja que o SK tem o mesmo, faz a mesma tarefa que faz o K. Então, aqui eu tenho um que descarta o primeiro, um que descarta o segundo e deixa o primeiro, aqui descarta o primeiro e deixa o segundo, e tem o I, que é a identidade, né? A identidade aplicada em qualquer símbolo dá o próprio símbolo. E a identidade pode ser escrita como SKK. Se eu aplicar SKK em A, usando a regra do S, é primeiro com o terceiro e o segundo com o terceiro. Aplicando a regra do K, pega o primeiro, que é o A, descarta o segundo, que é o KA, entre parênteses, sobra o A. Então eu consigo fazer coisas interessantes, aqui é a identidade, aí a base fica SKI, em vez de SK apenas, né? Mas o I, no fim das contas, é dedutível a partir do S e do K. Um bem interessante que eu trouxe para vocês, que tem até na página da Wikipedia, dos combinadores, é esse daqui, é SKI, K, entre parênteses, SI, fecha ambos parênteses, e K. Esse combinador, quando aplicado em 2 símbolos AB, olha o que acontece aqui. Aplicando a regra do S, isso tudo vai estar, entre parênteses, vai ser o primeiro elemento, o K o segundo, esse o terceiro. Então seria primeiro aplicado ao terceiro, que é o A, depois segundo com o terceiro. E sobra o B aqui agora. Aplicando o K aqui, o K pega o primeiro e ignora o segundo. Sobraria SI, K, A, B. Bem, agora aplicando o S, eu tenho 3 elementos. Primeiro com o terceiro e o segundo com o terceiro. Identidade, com qualquer símbolo dá o próprio símbolo, e entre parênteses aqui agora sobrou o K aplicado em AB. K aplicado em AB, a gente já viu lá em cima, retorna o primeiro e descarta o segundo, então o resultado é BA. Então, esse combinador todo aqui, ele pega um par de símbolos e troca eles de ordem. E por aí vai embora, né? Então esse modelo de combinadores é interessantíssimo porque é simples demais, você só precisa saber fazer o S e o K, e qualquer outro tipo de manipulação da expressão que você vai ter aí depende da ordem e dos combinadores que você utilizou, né? Mas a princípio é uma combinação de K, embora eu tenha usado o I aqui, esse I eu podia ter substituído ele por um SKK entre parênteses, tá certo? Então imagino que vocês nunca devam ter ouvido falar em combinadores antes, mas eu só quis trazê-los para exemplificar para vocês que
a computação ela pode ser baseada em modelos de computação diferentes. Então, computação no sentido de combinador é manipular os símbolos por meio de sequências de SK. E aí você começa com uma expressão inicial que pode ter aí uma certa quantidade de termos, né? No caso da identidade, um único. No caso do K e do K estrela 2, do S3, aí depende do tamanho da expressão. Veja que essa expressão aqui tem um bom número de símbolos, mas ele manipula apenas 2, né? Então é um negócio interessantíssimo. Aquele livro que eu mostrei para vocês e vou projetá-lo aqui novamente, é um livro excelente. Eu li ele gratuitamente, eu estava inscrito aqui nesse plano do Kindle Sem Limites. De vira e mexe, o Amazon oferece isso daí 3 meses de assinatura por R$2. Então é simbólico o valor. Se vocês tiverem oportunidade, eu li no aplicativo mesmo do celular. E é um livro interessantíssimo porque ele faz além de falar dos combinadores em si, ele faz uma série de experimentos, avalia o impacto dos combinadores e também faz uma história de quem foi o Moses, né? Como aconteceu a vida dele. É uma pessoa que infelizmente tem pouco registro histórico da vida dele. Ele viajou lá para a Europa, conversou com muitas pessoas, tentou rastrear aí a família dele. Bem interessante, um livro muito, muito legal. Foi um dos livros mais interessantes técnicos que eu li no ano passado. Valeu muito a leitura e fala muito, e tem muita coisa a se estudar ainda, a se saber a respeito dos combinadores. Se eu li inglês? Li sim, Rogério. O que acontece? Esse livro está em inglês, né? E nessa área de computação, não sei se vocês vão seguir na engenharia de software, mas hoje é quase via de regra para as engenharias, né? Se você ainda não tem uma boa leitura em inglês, eu recomendo que faça em paralelo aí o quanto antes um curso de inglês, porque literatura técnica de alto nível, quase todas, infelizmente, não vão ter tradução. Então a gente vai ter que familiarizar com isso, né? Como a aula já está avançada, eu não vou contar aqui como eu aprendi a ler inglês, depois eu conto para vocês, porque não foi por meio de cursos, né? O meu caminho foi diferente, foi fruto da necessidade. Como foi fruto da necessidade de fazer o curso mais rápido, aprender a ler inglês foi um fruto da minha necessidade também, mas eu já deixo tranquilo, Rogério, que a leitura técnica do inglês ela é muito mais simples do que a leitura do inglês como um idioma, né, para comunicação de propósito geral. Eu passei vários anos da minha vida sem saber quais eram as cores ou as partes do corpo, né, que não me fazia falta. Eu estava lendo livros sobre computação, a menos que surgisse um problema que citasse um desses elementos, então eu lia os livros de computação sem saber as cores ou os números a partir de certo ponto. E a gente vai aprendendo na medida que vai usando. Então, recomendo. É muito bom para a nossa formação, Rogério, ter conhecimento do idioma inglês, tá certo? Mas fique tranquilo que o conjunto de palavras que você precisa saber para ler técnico é muito, muito inferior do que propósito geral. Muito bem, fica a dica aí para vocês sobre os combinadores. Foi mais de curiosidade para mostrar para vocês que os modelos de computação não existe um único, né? Existe um parecido com os combinadores, mas que lida com os elementos fundamentais todos como funções, que é o cálculo lambda. Vocês podem aprender isso também no curso de paradigmas de programação. A gente tem um modelo que é baseado na lógica proposicional booleana, onde é que você tem as proposições e você vai fazendo perguntas a respeito das afirmativas que você já inseriu como verdadeiras, né? Então tem vários modelos de computação e o principal e mais famoso deles, algum colega perguntou aqui no chat, por isso que eu deixei para ler agora, que foi o Pedro se perguntou se tem a ver com a máquina de Turing. A máquina de Turing é um modelo computacional. Eu trouxe aqui um desenho para a gente manipular aqui junto, para vocês entenderem como é que funciona uma máquina de Turing, né? O que acontece? O Turing, quando propôs as máquinas de Turing, ele estava querendo resolver um problema justamente de computação, de avaliar o que é ou não é computável. Isso é uma coisa importante que eu não vou ter tempo hábil para explicar para vocês agora, mas nem tudo é computável, né? Isso é um resultado aí que faz... O Turing teve bastante importância no desenvolvimento desse resultado. Então existem problemas que não têm solução computacional. Por mais que você avance a capacidade de memória e processamento dos computadores, tem problemas que vão permanecer insolúveis. E essencialmente, eu não posso naturalmente dar uma explicação tão rapidamente para vocês que seja tecnicamente perfeita, mas o motivo principal é que existe mais problemas do que soluções para problemas em modelos de máquinas de Turing, né? Existem menos máquinas de Turing, embora sejam infinitas, do que as soluções de problemas possíveis, né? Tanto é que tem um conhecido problema, que é o problema da decisão, que ele não é computável por máquina de Turing. Você não vai conseguir desenvolver um computador que resolva esse problema. Isso é muito interessante. Mas qual a ideia na máquina de Turing? Na busca de entendimento desse problema, do problema da decisão, o Turing desenvolveu um modelo computacional que é o das máquinas de Turing, e os computadores de hoje nada mais são que super máquinas de Turing. E no modelo da máquina de Turing, o Turing visualizou uma máquina idealizada. E em que sentido? Que essa máquina seria composta por uma fita, essa fita seria infinita, tanto para a esquerda quanto para a direita. Cada uma dessa fita teria um quadradinho, né? Você pode pensar ela subdividida em unidades menores, aqui são os quadradinhos que eu fiz no meu desenho. E cada um desses quadradinhos dessa fita vai ter um de dois símbolos. Ou ela vai estar em branco,
que a gente costuma anotar como B maiúsculo, com S0, ou com 0 mesmo, que é como eu fiz aqui agora, ou ela vai ter um traço, ou o número 1 ou S1. Aqui a gente vai usar 0 e 1, que é mais fácil para visualizar, né? Então, cada quadrado tem um desses dois valores. Aqui embaixo eu botei esse robô aqui para representar um agente computacional. Isso pode ser um sistema mecânico, pode ser um computador, pode ser hoje um robô autônomo. É um agente que vai realizar a computação para você. E o que a gente vai fazer na máquina de Turing é instruir o Pedro está perguntando se a falha seria uma máquina de Turing dentro dela mesma. Não, Pedro, por incrível que pareça, o problema é mais simples ainda. O problema da decisão, só para você ter uma ideia, que é incomputável, é você decidir se uma máquina de Turing, se ela vai parar ou não para uma determinada entrada. Esse problema, no aspecto geral, você não consegue resolver ele por um computador. Então você não consegue resolver esse problema. É engraçado que é um problema simples, né? Mas é matematicamente provado que não dá para resolver ele com uma máquina de Turing. Não tem uma máquina de Turing que calcule isso. Que receba como entrada uma máquina de Turing uma entrada e retorne se ela pararia ou não. Eu já vou falar sobre essa questão de parar ou não. Então, no modelo de Turing, esse agente computacional aqui, o meu robôzinho aqui, que vai fazer as contas para mim, que vai performar ações sobre essa fita, ele só pode fazer 5 ações, pessoal. Acompanhe comigo. Eu não vou nem anotar, que é bastante simples. A primeira ação é ele se mover, porque a cada momento ele vai estar observando um único desses quadradinhos da fita aqui, né? Então, uma ação é o robô se deslocar e eu passar a observar o quadrado que está à sua esquerda, ele se deslocar e analisar o quadrado que está à sua direita, a gente geralmente usa L e R maiúsculo para representar essas duas ações, que a gente vai dar um nome técnico de instrução. Então, posso instruir, robô se mova para a esquerda, robô se mova para a direita. São duas das 5. A outra é, estando ele observando esse quadrado, ele pode escrever aqui um número 1, se o número 1 já estiver escrito, equivale a não fazer nada, ou se tiver um 0, ele escreve um 1, e vice-versa, ele pode escrever um 0. Então, ele pode vir modificar o conteúdo desse quadrado para 0 ou para 1, e a última ação dele é parar a sua computação. Ele começa a seguir uma série de instruções, e tem uma instrução final que fala, bem, aqui é o ponto onde você para. Então, esse é um modelo muito simples, né, da máquina de Turing, mas isso é o suficiente para que você consiga fazer as computações aí da solução de inúmeros problemas, né? A gente tem a tese de Turing que fala que se um problema é computável, ele é computável por máquina de Turing, né? Essa tese naturalmente não foi demonstrada até hoje, embora estejam fortes evidências da sua veracidade, porque o próprio aspecto da computação ainda não é muito bem definido tecnicamente. Eu já vou passar a palavra para você, André, só dizer o que se entende por computação. Se entende por computação, nesse contexto da computabilidade que o Turing está citando, é o seguinte, uma função seria computável, aí a gente está pensando aqui no modelo ideal de funções de números inteiros em números inteiros, uma função seria computável se existir uma sequência de instruções, essas instruções são imediatamente executáveis, né, no sentido que elas não podem depender de informações externas ou de engenho, de raciocínio, de interpretação para sua execução. Essas instruções, em algum momento, essa computação se encerra, ela vai parar em algum momento, e quando ela parar, ela produz o resultado esperado, a saída correta daquela função para todas as entradas possíveis. Então, esse é o modelo de computação. Então, o Turing imagina que qualquer função que tenha essa capacidade de ser computável, ela vai ser computável por uma máquina de Turing. Oi, André, foi você que falou comigo? Não, eu só pedi para você repetir, não foi o André, não. Ah, perdão. Então é isso. Então, a computação é no sentido de que eu consiga estabelecer essa sequência de instruções. O meu agente computacional é um agente que não depende de inteligência para interpretar, para abstrair alguma coisa, de procurar informação externa. Ele vai seguir uma a uma, sem questionar essas instruções, e em algum momento ele para, produzindo o resultado correto. Se imagina que toda função que tem essa propriedade seja computável por alguma das máquinas de Turing. Eu já vou terminar de especificar a máquina de Turing, mas isso ainda não foi provado, embora tenha fortes evidências. O que já foi provado é que, se é computável por uma máquina de Turing, seria computada pelo modelo dos combinadores que eu mostrei para vocês, seria computável pelo cálculo lambda que eu não mostrei para vocês, seria computável aí por outros modelos, tá certo? Oi, André, pode falar. Professor, tanto no meu colégio quanto em alguns outros, eu já tinha visto, e eu fiz meio que um curso de mecatrônica, digamos assim. André, eu vou te pedir só uma gentileza, aumenta um pouquinho o volume, porque eu não estou te escutando. Foi mal, é que eu tô um pouco rouco. Não, sem problema. No meu colégio e em outros colégios que eu conheço, tinha meio que um curso de mecatrônica, digamos assim. Perfeito. Que era com NXT, e tem um outro que é vermelho, eu esqueci o nome dele. Perfeito. A programação que você faz nele seria desse mesmo tipo? Porque você tem que programar ele para ele se movimentar
fazer o que você queria que ele faça, seguir uma linha vermelha, seguir uma linha tal, e depois ele parar. Seria Perfeito. mais ou menos nesse sentido? Conceitualmente, sim, André. Em termos conceituais, que você tem uma série de instruções que você pode emitir para o seu agente computacional, que ele vai segui-las ali à risca à medida que você instruiu, sim. O que muda é justamente quais são as instruções que você tem à sua disposição. Tá certo? É isso que eu quero até continuar falando agora. Então eu vou pegar aqui uma tarefa bem simples para a gente tentar instruir esse robô para a gente entender. E o que a gente vai fazer em C, em C++ no longo do curso é isso. O que muda é a natureza das instruções que a gente tem à nossa disposição quando a gente está redigindo essa sequência de instruções, né? Uma linguagem de programação, a gente tem uma linha, que você pode passar uma linha imaginária onde tem numa ponta o computador, na outra ponta o ser humano, e as linguagens de programação se situam em algum momento entre esses dois elementos, né? Quanto mais próximo do ser humano, de mais alto nível e mais instruções a gente tem à nossa disposição, e elas são mais próximos da nossa linguagem natural, e naturalmente isso é menos eficaz, porque demanda aí etapas de tradução para que o computador entenda, e quanto mais próximo do computador, mais eficaz é em termos de performance, mas é muito mais difícil para a gente, ser humano, redigir esses códigos. Então a gente tem isso, a linguagem C, infelizmente, para a gente, ela está mais próximo do computador do que da gente, o que vai demandar da gente mais esforço, mas por outro lado, em termos de performance, é uma das linguagens que tem melhor performance em termos de execução, né? Então tem essa dualidade sempre. Então é parecido com o que você fez, sim, André, mas vai mudar um pouquinho só quais são essas instruções. Então, dadas essas 5 instruções básicas aí, e se a gente tivesse programar só em máquina de Turing, eu tenho certeza que pouca gente faria curso de computação, porque é muito cansativo e muito trabalhoso. Porque na fita, o que a gente vai entender como informação, né? Blocos contíguos de uns vão ser considerados como se fosse um número em notação monádica. Eu acho que esse é um termo aí que pouca gente deve ter ouvido até então. A notação monádica, ela significa que um número é como aqueles tracinhos que a gente marca na parede para marcar a pontuação, né? O número representado é a sequência de uns consecutivos. Então eu tenho aqui 3 uns consecutivos, seria representado o número 3, né? Então essa é a notação monádica. Então essa máquina de Turing, quando você começa a computação, essa fita está preenchida com zeros e uns de alguma forma. Você dá as instruções para o seu agente computacional, que vai estar observando inicialmente algum desses blocos aí, e ao fim dessas instruções a fita vai estar preenchida com outros valores, ou mantidos os valores iniciais, depende da sua computação, mas o estado final da fita seria o resultado da sua computação. Tá certo? Então imagine um programa bem simples. Imagine que eu vou começar meu agente computacional, o meu robô, nessa posição exatamente que ele está aqui agora, nesse 1 aqui, que é o último desse bloco aqui de 3 uns, e que minha tarefa é fazer o robô passar a observar esse primeiro 1 sem modificar a fita. Como é que seria um programa que realizaria essa tarefa? Alguém que sabe me dizer? Seria um programa bem simples, né? Posso tentar? Pode, claro. Ó, você falou pro robô ele se movimentar e trocar os 3 uns por um zero. É, exemplo, não é? Não, é só chegar lá no primeiro 1. Eu não preciso modificar a fita nesse momento. Então ele só precisa se mover, digamos Isso, assim? exatamente. Eu só preciso chegar naquele 1. Tá, então você teria que programar para que ele consiga enxergar o que está à frente dele. E no caso precisaria de alguma coisa que permite com que ele visualize É o isso, a que gente está à sua assume que é frente. verdadeiro, que ele consegue saber o que está, onde ele está olhando agora. Então você teria que programar para alguma das partes do corpo dele. No caso, se ele, nesse caso, que ele é um robô, digamos assim, humanoide, Uhum. você teria que programar para a perna dele se movimentar tantos metros por segundo ou tantos quilômetros por hora e parar antes de ele passar por cima da linha ou bater nela. Com um Uhum. sistema É. de alarme, não, sistema de aproximação. digamos Entendi, assim. André. Deixa eu até te falar, André, talvez não tenha ficado claro na minha exposição inicial. Isso aqui é só uma visualização idealizada, né? Eu botei esse símbolo desse robô aqui, mas são um agente computacional qualquer. Pode ser um computador, pode ser... No livro que eu uso de referência, ele diz que é como se fosse um carrinho de trem que se posicionasse em cima aqui tivesse tinta para apagar ou para escrever, né? O agente, sim, a forma dele não é importante, né? O fato é que ele sabe qual é o conteúdo e que ele só consegue... As instruções que a gente pode passar para ele são só essas, né? Se mover para a esquerda, se mover para a direita, escrever o 1, eu vou botar para escrever o 1 ou para escrever o 0, ou para parar. Então eu só posso mandar para ele uma desses 5 comandos aqui, ele só entende isso daqui. Ah, tá. Então seria só esses 5 movimentos específicos que ele conseguiria Exatamente. reproduzir. A nossa regra do jogo, lembra da nossa solução de problema? Essa aqui é nosso conjunto de instruções. Essas são as regras do jogo. Eu só posso fazer exatamente isso. E qualquer coisa que eu queira fazer tem que ser combinação dessas 5, como eu usei lá nos combinadores só o K e o S. Então, para ele chegar nessa posição aqui, esse é meu destino. O que eu teria que fazer?
É bem simples, não é nada sofisticado não. Eu comecei com um exemplo simples mesmo. O que você acha que eu poderia fazer? Quais instruções eu teria que emitir para ele? Eu não sei se o colega que está falando comigo caiu, sumiu aqui pelo menos a mão dele. Deixa eu voltar aqui. Aqui no chat eu tenho algumas manifestações. Não, é que eu não caí não, professor, porque eu tô pensando aqui, porque eu achei que seria momento de, não necessariamente livre, mas Entendi. mais aberto. É que você estava pensando, é porque realmente o meu desenho leva a crer que tinha alguma influência no formato do robô, né? Mas na verdade é só isso. Então eu vou continuar pensando aqui, ó. Alguns outros colegas devem saber. Maravilha. Aqui no chat eu vi que tem algumas manifestações, né? Tem aqui os colegas já botaram, né? Que é LLP. E de fato é isso, né? Eu poderia escrever um programa que seria exatamente isso aqui. LLP. Se eu fosse executar esse programa, inicialmente com o comando L, o robô se movimentaria dessa posição que ele está agora, uma posição para a esquerda, né? No segundo L, uma posição para a esquerda, e com o P ele pararia aqui. Então esse programa pararia o robô naquela posição aqui. Com essas 5 instruções apenas, a gente já consegue fazer bastante coisa interessante. Mas falta um aspecto aqui importante para a gente especificar um programa em máquina de Turing, que é que essas informações que eu estou dando aqui, elas foram incondicionais no sentido de que eles não avaliaram o que o robô estava observando, né? Eu sei que vai dar certo porque eu, ser humano, sabia que tinha o 1 naquela posição e eu sei onde é que estava o último 1, né? Então eu vou retornar o robô para cá, para reescrever esse programa agora, se valendo do fato que o robô vai conseguir saber se ele está olhando para um 1 ou para um 0. Aí a especificação da máquina de Turing vai mudar um pouco. Eu vou fazer uma especificação aqui. Existem 3 maneiras de fazer, né? Uma delas é por diagrama, e é uma bem legal de acompanhar e de entender, onde o diagrama vai ter uma representação que vai um círculo e algumas setas que mandam ele para outros estados, já vou explicar o que é isso. E com um programa de 2 estados eu consigo resolver esse problema. Então, o que eu vou ter? Para cada estado, eu posso tomar uma instrução baseada no que o robô está observando. Então, o robô estando observando 1, eu quero fazer uma coisa, ele estando observando 0, eu quero fazer outra coisa. Então, o que vai acontecer? Se o robô estiver observando o 1, eu vou fazer uma coisa. Eu vou movimentá-lo para a esquerda e vou voltar para esse mesmo estado aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu olhei 1, dá um passo para a esquerda. Perfeito. E quando eu olhar um 0, se eu seguir essa sequência de 1, eventualmente ele vai olhar esse 0 aqui. Quando ele olhar esse 0, eu quero fazer 2 coisas. No lugar do 0, eu dou um passo agora para a direita e vou para esse estado 2. Qual a diferença entre os estados? Quando o robô assume um estado, ele vai ter 2 decisões possíveis a ser tomada. Se eu estiver observando um 1 ou se eu estiver observando um 0. Quando eu estou no estado, eu posso, após tomar essa ação, mudar de estado. Aqui eu posso tomar novas decisões diferentes dessas ao observar 0 e 1. Aqui eu não vou tomar ação nenhuma porque eu quero parar e encerrar o programa. Mas eu poderia eventualmente tomar novas decisões aqui baseadas em 0 e 1. Então, nessa especificação de máquina de Turing aqui, que eu acabei de desenhar, como é que o robô se comportaria? Bem, ele começa no estado número 1 nessa posição. A gente começa sempre no estado de menor número. Ele observou o 1, a instrução é vá para a direita e mantenha-se no estado 1. Então, eu movimentaria para cá e viria para cá. Estando no estado 1, eu estou observando o número 1, se movimente para a direita e permaneça no estado 1. Observei o 1, se movimente para a direita e permaneça... Ou para a esquerda, perdão, estou falando direito o tempo todo, à esquerda. Esquerda e vá para o estado 1. Quando eu estou observando um 0, ele fala, ok, observei um 0, agora se movimente para a direita e venha para o estado 2. Quando eu chego para cá, eu vou chegar aqui no estado 2, e no estado 2 eu permaneço encerrando a computação. Então, os programas de máquina de Turing seguem essa especificação aí de estados, né? O que a gente faz nos computadores modernos é muito parecido com isso, só que em mais alto nível. O que muda é que as diferenças fundamentais. Que essa fita idealizada na máquina de Turing em um computador real não é infinita, né? É a capacidade que você tem de memória. Então, quanto de memória RAM você tem é o tanto que você tem aí de entradas nessa fita. Cada uma das regiões de memória dessa fita só comportava 2 símbolos, 0 e 1. Cada byte no computador pode armazenar aí um número, um símbolo diferente de 0 a 255, né? São 256 possibilidades para cada entrada. E depois, o próprio processador do computador ele te oferece um set de instruções, que pode ser um set reduzido para arquiteturas RISC ou um set maior para CISC, né? Mas você tem um set de instruções mais rico do que simplesmente essas 5 aí que eu mostrei para vocês. Mas essencialmente a ideia é essa. É você manipular a memória do computador por meio de instruções para que, quando essa sua computação se encerre,
a memória contém o valor que é o resultado do seu cálculo e esse resultado seja aquele que você esperava para cada uma das entradas possíveis. As entradas são o estado inicial da sua memória, né? Como ela estava antes de você começar a computação, o resultado é como ela estará ao final da sua computação. Para finalizar essa questão das máquinas de Turing, trazer um problema fundamental aqui da computação para vocês e para a gente ir para o encerramento do encontro de hoje, como é que eu escreveria um programa que apagaria todo o conteúdo de uma fita? Olha só, um problema relativamente tranquilo. Como é que eu faria a limpeza de uma fita? Imagina que eu quero começar meu agente computacional em uma determinada posição e eu quero que ao final da minha ação computacional que essa fita esteja limpa, ou seja, todas as entradas sejam exatamente iguais a zero, independente do estado inicial da minha fita. Eu não sei como ela está inicialmente, quais valores são preenchidos ou não, mas quando eu terminar eu quero que ela esteja totalmente zerada, né? O Rogério está com a mão levantada. Oi, Rogério, pode falar. Foi engano aqui, mas beleza. Se seguir só as 5 instruções, é a instrução S, né? S0. Isso. Com S0 eu consigo escrever, exatamente. Então ele vai começar em um objeto. Imagina que eu estou nessa posição mesmo, né? Deixa eu até apagar o restante aqui, Rogério, você vai me ajudando para a gente ir discutindo. Imagina que eu estou nessa posição mesmo e eu quero que ao final desse processo de computação eu esteja com a fita totalmente zerada. Eu não quero mais nada nela. Lembrando que esse programa que eu quero escrever aqui, especificar nessa máquina de Turing, ela tenha o resultado correto independente do estado final da fita, ou do estado inicial da fita, perdão. Tá certo? Mas o que você sugeriria para mim nesse momento aqui? Eu achei que o S0 era para colocar os zeros na fita. Você está correto, exatamente. Então imagine que, vamos lá aqui, vamos especificar como eu tinha feito com o diagrama, né? Vamos começar com o comportamento inicial do robô. Se você estiver enxergando o 1, que é o caso ali, você escreve o 0, você está certo. E depois que eu escrever o 0 aqui, modificar esse 1 para 0, o que eu tenho que fazer? Tem que ir para a direita. Exatamente. A fita até onde quiser. Exatamente. Olha só. Quando eu achar o 0, eu vou para a direita. Muito bem. Isso vai movimentar esse robô dessa posição que ele está ali. Deixa eu passar ele lá para cima. Para esse outro quadrado. Então o 1 foi apagado. Está o 0 agora lá em vermelho valendo. E eu vim para cá. De vez em quando não seleciona. Vamos aqui. Ok, ele foi para cá. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu mantenho o estado 1 ou vou para um estado 2? Estado 1 para apagar. Se eu voltasse aqui para o estado 1, isso é bem importante. Ó, vamos imaginar que ao invés de eu ir para cá, deixa eu pegar aqui o pincel de novo. Em vez de ir para o estado 2, eu vou retornar simplesmente para o estado 1. Só para não precisar apagar o que eu já fiz, aqui eu vou incondicionalmente para o estado 1, independente de ser 0. Sou 1, eu escrevo 1, 0, 1, é só para dizer que eu não vou fazer nada. Volto por 1. Mas eu vou até escrever mais simples aqui. Esquece isso daí, que senão vai ficar bem confuso. Se eu ver 1, eu apago ele escrevendo 0. Se eu ver um 0, eu vou para a direita. Esse programa apaga toda a fita? Vamos seguindo ele aqui. Apaga. No ponto que ele está agora, apaga. Porém, o robô vai continuar infinitamente. Ele vai ficar sempre indo para a direita. Exatamente. Esse aqui é o grande ponto. Ele apagaria esses blocos aqui e, na verdade, essa máquina apagaria toda a fita do ponto de partida para a direita. E se eu tivesse algum traço para a esquerda? Aí você ia ter que ir para o segundo estado. Aí eu teria que ir para o outro estado e voltar para o sentido contrário. Mas como essa fita é infinita para os dois lados, quando é que eu decidi falar, olha, eu acho que para cá não tem mais nada? E se eu tomasse essa decisão um pouco antes de achar mais um traço? Vocês estão entendendo a dificuldade? Eu quero justamente propor essa dificuldade aqui. Se eu não sei nada sobre o estado inicial da fita, como é que eu vou ter certeza que ela está limpa? Sendo infinita para os dois lados, eu não tenho garantia que não tem nenhum sobrando para cada lado. Então, antes de eu fazer um processo semelhante, retorne para a esquerda para apagar na direção oposta, eu não sei quando parar. Então, nem todo set de instruções que a gente der para o computador vai produzir, para determinada entrada, um fim para essa computação. Então, ela não necessariamente para. E como eu falei para vocês agora, o colega apertou no chat, esse é o problema da parada. Eu não tenho como dizer de antemão que é esse diagrama que eu fiz aqui em particular, que é muito simples. Esse é fácil de ver que não vai parar nunca, né? Mas diagramas mais sofisticados, a depender do estado inicial da fita, eu não tenho certeza se ele vai parar ou não.
Então isso é muito interessante porque isso vai dar 3 conceitos que a gente vai trabalhar ao longo do curso aí e que tem a ver com isso, né? A gente vai começar a fazer problemas concretos já a partir de sexta-feira, mas a ideia central é essa que eu estou apresentando aqui para vocês. O computador vai ser o nosso agente computacional, a fita vai ser a memória, e o set de instruções que o computador tem hoje no processador de vocês, um Intel, AMD que seja, a gente não vai entrar diretamente nisso, né? Isso se faz os programadores que programam em Assembly. A gente vai programar em C, que é um pouco mais alto nível do que isso. Eu vou ter instruções escritas em linguagem C, que o compilador C vai traduzir para a coisa mais elementar aqui que o computador entende. Mas o importante é que, se eu escrever uma sequência de instruções em C, em máquina de Turing, em uma linguagem qualquer, que eventualmente não para, a depender de como começou, isso é um procedimento computacional. Então eu descrevi um procedimento computacional e ele é uma sequência de instruções computacionais que pode produzir um resultado correto, pode não parar, ou seja, não produz resultado nenhum porque não parou, ou pode eventualmente produzir o resultado errado, mas ele não deixa de ser um procedimento computacional. Se esse procedimento computacional sempre para, às vezes produzindo o resultado que eu esperava, o resultado correto, e às vezes produzindo o resultado incorreto, isso é chamado uma heurística. Então as heurísticas são úteis, inclusive, porque tem problemas que são tão sofisticados que você não tem um procedimento que produza o resultado correto para todas as entradas que seja eficiente. Porque o não parar aqui, para a gente, pode ser um processo infinito, como a gente descreveu agora há pouco com esse diagrama, ou ele não pode parar em tempo hábil. Imagine um programa que ele está correto, por exemplo, um problema que fatoraria um grande número para achar seu fator primo, né? Ele produziria os fatores corretamente, se rodassem durante 10 bilhões de anos. Então isso para a gente é a mesma coisa que não parar, né? Que no fim das contas não vai parar em tempo hábil. Então se a computação se estender um tempo que não seja prático, a gente considera que no fim das contas ela não parou, né? Então, não parou procedimento computacional. Para, mas nem sempre produz o resultado correto, às vezes a gente produz uma aproximação. Esse é o grande objetivo das heurísticas, né? Bem, eu não vou te dar o resultado exato, porque isso demoraria tempo inviável, mas um resultado bom o suficiente aqui. Às vezes as heurísticas trazem, esse resultado é 20, 30% de aproximação do resultado correto. E tem o algoritmo, que o algoritmo é um procedimento computacional que sempre para e sempre para no valor correto. E esse é que a gente vai estudar ao longo do nosso curso, né? Os procedimentos que vão ter garantia de parada e quando parar eles vão parar produzindo o resultado esperado independente da entrada inicial. Claro que as entradas iniciais têm que ser compatíveis com o algoritmo que você está descrevendo, né? A gente vai impor aí restrições para que sejam entradas razoáveis, né? Mas tendo entradas dentro da especificação do algoritmo, para todas elas ele produz a saída correta. Tá certo? O Rogério permanece com a mão levantada. Quer completar com alguma coisa, Rogério? Senão eu vou passar a palavra para o seu colega. Não, só esqueci de abaixar. Maravilha. Obrigado, Rogério. Oi, Gabriel, pode falar. Professor, então, por exemplo, se eu mandasse um algoritmo computacional para ele fazer todas as casas do pi, por exemplo, ele não ia conseguir, né? Porque ele ia ficar infinitamente calculando as casas e ele não ia parar nunca. Exatamente. Você escreveria um procedimento computacional e ele teria essa característica de ser procedimento justamente por ele não ter um ponto de parada. E nesse mesmo exemplo que você me deu, Gabriel, você fala, eu vou fazer um algoritmo para computar as 100 primeiras casas do pi. Agora você tem um algoritmo, porque ele vai parar e se você tiver feito ele corretamente, ele vai produzir corretamente as 100 primeiras casas do pi. Tranquilo? Alguém tinha me pedido para repetir aqui no chat, deixa eu ver quem foi. Foi o Lucas. Oi, Lucas, eu vou repetir rapidinho, se não ficar claro, você me avisa aí. Você deu uma série de instruções para o computador, e para as entradas esperadas, você não tem garantia que ele vai parar, pode ser que para alguma delas ele rode indefinidamente, ou porque não para mesmo, ou porque vai gastar um tempo que está humanamente inviável aguardar aquilo. Ele é um procedimento computacional. Então, sequências de instruções sempre produzem procedimentos computacionais. Se você tem a garantia que para qualquer entrada, dentro daquele universo de entradas válidas, ele sempre para, ele se transforma em uma heurística. Pode ser que pare no resultado, produzindo o resultado que você esperava, ou em alguns casos o resultado incorreto, ele é uma heurística. Agora, se ele sempre para produzindo resultados corretos, ele é um algoritmo. Tranquilo? Essa é a terminologia. O Rogério perguntou se isso é um loop. O loop, que é o laço, é uma das formas que você tem de você não fazer absolutamente nada, de você não encerrar, né, de sua computação continuar indefinidamente. Existem outros motivos, né, para você ter uma computação que fica presa indefinidamente, mas o mais comum, realmente, o jeito de você produzir um tipo de computação que não se encerra é entrando em laço, né, que é repetindo instruções indefinidamente, sem um comando de parada, tá bem? O Rogério tornou a levantar a mão, pode falar, Rogério. Não, agora eu entendi. Esse conceito que o senhor está explicando tem mais a ver com
a geração procedural de um ambiente de game, por exemplo? Uhum. Inclusive, ficar rodando indefinidamente não é ruim, Rogério. O que você está falando, um jogo, um browser mesmo, ele fica no laço aguardando uma interação do usuário ali, enquanto o usuário não interage com ele vai ficando, permanece rodando, né? Ele não tem um ponto de parada explícito, né? O próprio usuário que vai apertar no X ali para encerrar o browser, vai dar o quit no game, né? Então você tem, o laço não é... Não é isso não, professor. É porque tem alguns jogos que produzem o cenário proceduralmente, Ah, entendi o né? que você está falando. Ok. Aí isso seria esse termo que o senhor está explicando? Não necessariamente, né? Porque o fato de ser procedural, de ser gerado randomicamente, não quer dizer que não vai interromper em algum ponto, né? Como eu te falei, você pode falar, olha, eu quero que você gere um mapa para mim, que esse mapa tenha 1000 por 1000, coordenadas 1000 por 1000. Se ele começar a produzir daqui 2 minutos, ele terminou em 1000 por 1000, é um algoritmo. Embora ele tenha elementos aleatórios. Aqui a gente está discutindo a questão de parar ou não. Deu para entender? Entendi sim, obrigado. Tá ok? Então, o fato que você está falando, pode ser que a cada execução ele gere uma coisa diferente, como um gerador de números aleatórios. Né? Toda vez que você executa, você quer um número aleatório entre 0 e 100. Se todas as vezes ele produzir um número entre 0 e 100, excelente. O que não pode é começar a tentar gerar um número e não parar nunca. Tá certo? Ou, quando ele terminar, ele te produziu para você o 200, que é um número errado. Então, se você mandou ele gerar um número entre 0 e 100, e você está esperando um dia, 2, 4, 6, 10, um ano e não gerou esse número ainda, era um processamento computacional que, por algum motivo, ele não conseguiu finalizar. Você pediu entre 0 e 100, ele te entregou 200, entregou menos 5, é uma heurística, ele não está produzindo sempre o resultado esperado. Agora, se ele invariavelmente termina e produz um número entre 0 e 100, então você tem seu algoritmo, tá certo? É nesse sentido aí. O Lucas falou que é para resumir numa linha, né? Mas deu para pegar então? Exatamente, é uma escadinha mesmo, o Lucas. Todos são procedimentos computacionais. Alguns procedimentos computacionais são heurísticas e algumas heurísticas são algoritmos, né? Na verdade, a heurística não pode ser algoritmo porque o algoritmo sempre produz correto, né? Mas é mais ou menos nesse sentido aí. Computadores são incapazes de produzir números 100% aleatórios? Com a configuração que a gente tem padrão, sim, né? Eles são números pseudo-aleatórios, né? Porque eles têm que ter um ponto de partida, e esse ponto de partida, se você for conhecido, você consegue reproduzir toda a sequência, né? O pessoal tenta gerar números randômicos com fenômenos físicos, né? Observando aí elementos radioativos e tudo, mas computacionalmente, na prática, a gente tem números pseudo-aleatórios, né? A gente tenta complicar esse passo inicial para que ele não seja facilmente replicável, mas se você conseguir replicar o passo inicial, você replica toda a sequência. Tanto é que tem ataques que se fazem para descobrir senhas das pessoas, que ao invés de pegar a senha que é gerada automaticamente, você tenta reproduzir a sequência que gera a senha, né? Se você usar como passo inicial o tempo da máquina, que é como os iniciantes fazem, né? Você pega ali, se eu falar essa senha foi gerada ontem, então você pega todo o intervalo de segundos do dia anterior e consegue reproduzir as senhas. O Gabriel tá com a mão levantada. Oi, Gabriel, pode falar. A minha dúvida é meio relacionada com essa que o Pedro teve, de, assim, eu jogo RPG, né? Isso. E tem um servidor que eu uso lá no Discord para poder rolar os dados. Isso. Só que lá eu tenho mais de um bot para rolar os dados. Tem um bot que ele gera os números muito próximos. Era para ser aleatório, mas são muito parecidos. Isso. O outro é um pouco melhor, já são um pouco mais aleatórios. Uhum. E quando eu jogo em um site específico para isso, os números saem ainda mais aleatórios. Isso. Eu queria tentar entender por que um algoritmo assim ele é menos efetivo do que o outro para gerar números aleatórios. Perfeito, Gabriel. Eu não posso te dar uma resposta 100% precisa agora, no começo do curso, sem recorrer a alguns elementos que a gente vai estudar, né, e sem uma matemática que a gente vai ver um pouco mais adiante. Mas quando a gente vai gerar números pseudo-aleatórios, a gente tem algumas funções matemáticas para fazer isso, e os parâmetros dessa função, se mal escolhidos, você não vai gerar uma sequência verdadeira, que nem vai parecer aleatória, né, de fato. As outras não são, mas pelo menos remetem a alguma aleatoriedade, porque eles demoram a repetir ou que produzem números que não são imediatamente visíveis à relação que tem entre eles, né? Então pode ser que você tenha 3 sites que usam a mesma função matemática, mas os parâmetros foram escolhidos de tal forma que alguns deles produzem melhores do que os outros, né? Depois eu vou passar a título de exercício. Você me lembra que quando a gente tiver estudado laço aí e condicional, eu consigo te mostrar que função é essa e a gente pode experimentar com elas aqui no nosso curso, tá bem? Entendi. Maravilha. Deixa eu ver aqui as últimas participações no chat. Já passei 4 minutos aqui. Eu peço até desculpa para vocês, mas eu me empolgo com esses temas aqui. Se deixar, a gente conversa a tarde toda. Tem hora que a gente tem que parar, né? Mas a gente tem um curso aí bastante longo, a gente vai conversar bastante, né? Existem hardware? Tem hardware, tem soluções, né? Porque a criptografia moderna depende, né, da segurança dela, que você não consiga replicar
a sequência de números aleatórios que ela usa para gerar suas chaves, né? Então, essa questão de gerar números randômicos é muito importante. Tem testes para validar a qualidade da sequência randômica, como o colega acabou de falar, né? Então, tem testes estatísticos que você sorteia aí uma quantidade boa de números, né? Pega seu gerador e gera aí uma sequência de 1 milhão, 10 milhões de números e vem aplicando testes estatísticos para ver se há uma previsibilidade estatística dos números, né? Para qualificar ele como uma sequência boa ou não de números pseudo-aleatórios, né? Então, tem muita coisa bacana para se estudar. Isso é o bom de se estudar engenharia, computação, de fazer um curso superior, né? No sentido que você abre o seu universo de possibilidades para que você possa entender mais profundamente os problemas e não só entender os problemas para poder usar as melhores soluções, mas como você mesmo propor novas soluções, né? Implementar soluções customizadas para a necessidade do seu time, da sua equipe, da sua própria necessidade, né? O colega que está jogando aí, se não está gostando dessas soluções, ele pode, depois de ter estudado o que eu vou mostrar para vocês mais adiante, falar, não, quer saber, farei eu aqui um sorteador de números aleatórios que vai produzir resultados melhores do que esse que eu estou usando. Vocês terão essa capacidade aí muito em breve. Senhores e senhoritas, muito obrigado pela presença de vocês todos. Me empolguei aqui, peço perdão, passei 6 minutos do tempo regulamentar aqui, mas como eu falei, eu me empolgo com essas coisas aqui, se deixar a gente conversa a tarde toda, mas teremos aí bastante tempo ainda para discutir muitos desses pontos aqui em mais detalhes. Sexta-feira eu começo a falar especificamente da linguagem C. Eu vou apresentar as ferramentas que a gente vai usar para trabalhar, os programas elementares, os menores programas possíveis que dá para escrever em C, que vão trazer elementos importantes da linguagem que eu vou destacar para vocês. E à medida que a gente for avançando aí no curso, a gente vai aprendendo cada vez mais elementos, vamos começar a escrever nossos primeiros programas e começar a resolver nossos primeiros problemas com o auxílio do computador. Tá certo? Mas vai ser um processo aí bastante tranquilo. Eu peço que vocês me deem, na medida do possível, feedback. Tem gente que já tem um histórico aí, como a gente já começou sobre computação, e vai ter uma certa facilidade no começo. Tem gente que está começando agora, pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, se vocês forem me passando esse retorno, a gente vai tentando arrumar uma cadência de curso que seja satisfatório para que todos possam ter proveito, tá bem? Eu vou finalizar aqui a gravação do Teams, vou finalizar também aqui, eu estou fazendo localmente aqui no OBS, e em breve boto no YouTube e disponibilizo para vocês. Ficou alguma dúvida, alguma coisa assim, vocês anotem aí, não deixe perdida a dúvida não. Na próxima aula a gente torna a conversar se alguma dúvida ficou pendente. Eu não vou me esticar hoje porque a gente já passou do tempo, mas é importante que a gente vá discutindo aí para ficar tudo bem claro, tá bem? Obrigado pela participação de todos que participaram. Nos vemos na sexta-feira. Uma boa tarde a todos.